todos, obrigada pela presença, alguns né, que estão acompanhando aí desde a primeira aula, quem está chegando hoje também, que nossa aula seja proveitosa. Hoje é a terceira aula do curso de História do Rio, Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. E, bom, esse curso pertence à linha de Arte e Cultura Visual, aqui da Escola do Olhar. E essa linha tem vários cursos, então é legal também ficar sempre de olho. Nossos cursos são todos gratuitos, alguns são aos sábados, outros são dia de semana, alguns são abertos a todos os públicos, alguns são para professores ou públicos mais específicos. No semestre que vem a gente vai fazer mais um ciclo de História do Rio com a exposição do samba e provavelmente também algumas aulas do curso de História da Arte. Mas isso tudo vai ficar para o semestre que vem, agora a gente vai dar uma pausinha para a programação de férias do museu e tudo isso. Bom, eu vou ler aqui a bio da Carolina Rocha, que é a nossa professora de hoje. Carolina Rocha possui experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História das Religiões e Relações Étnico-Raciais. Professora da pós-graduação, Estado e Relações Étnico-Raciais da Universidade de Castelo Branco. Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, concluída em 2010. Em 2013, concluiu o curso de mestrado em História Moderna pela mesma instituição. Atualmente cursa doutorado em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo pesquisas na área de Sociologia Urbana com o projeto A Culpa é do Diabo, Neopentecostalismo, Tráfico de Drogas e Religiões Afro em Contexto de Violência e Demonização em Favelas do Rio de Janeiro. Desenvolve oficinas em escolas públicas sobre racismo, cultura afro-brasileira e intolerância religiosa. Criadora do projeto Oficina de Escrita para Mulheres, que pretende refletir sobre dificuldades históricas de escrita e publicação das mulheres, além de exercitar a escrita criativa como forma de superar traumas e tensões sociais. Recentemente publicou poesias e contos no livro Lâmina, pela Arte Sabara Edições 2018. É pesquisadora da Coordenadoria Experiências Religiosas Africanas e Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa, vinculada ao Laboratório de História das Experiências Religiosas. Membro da Associação Brasileira de História das Religiões e do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. Integrante do grupo Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Membro do coletivo feminista Virgínia Leone Bicudo, do coletivo Enegrecer, do coletivo Negras e Negras do IESP, Marielle Franco. Áreas de interesse: racismo, gênero, religião, literatura e violência urbana. Então, gente, bom dia, boa aula para nós. Carol, por favor. Obrigada, Natália. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer a quem está disponibilizando aí essa manhã de sábado para estar aqui com a gente. Agradecer ao Museu de Arte do Rio, a Janaína Mello, a Natália, que está aí, ao nosso amigo ali também, que está aí hoje filmando e trabalhando com a gente. Bom, é isso, eu sou Carolina, professora, acho que resumindo é isso, professora, gente, é isso, professor. E não sou uma especialista em samba, né? Não é o meu tema de especialidade, como Raquel, que está aí nesse meio do samba, como Simas, que deu também aula aqui no curso de História do Rio de Janeiro, né? Luiz Antônio Simas, que está aí um tempo, a trajetória longa de estudar cultura popular e samba. Eu, na verdade, estou dentro do campo do que a gente chama de relações étnico-raciais. E claro que isso também tem a ver com samba, também tem a ver com cultura afro-brasileira, cultura popular de rua, enfim. E eu vim dividir um pouco com vocês, partilhar um pouco desse conhecimento, aprender com vocês, passar alguma informação, recolher outras, e assim que a gente possa fazer uma boa troca essa manhã, para depois a gente ir até a exposição. A exposição, não sei se todos já foram, né? Provavelmente pessoas aqui ainda não estiveram lá. É uma exposição super densa, que vem abordando muitas coisas, né? O nome já diz, né? O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. Então, mais do que apenas falar do samba, ou mostrar samba, ou, enfim, mostrar instrumentos musicais, ou falar da música em si, está falando de resistência, está falando de cultura, está falando de reinvenção, está falando da história do Brasil a partir da história do samba. E aí vocês vão ver lá depois que a gente já começa, né, logo no início da exposição, com, na verdade, um painel enorme que vem problematizando uma série de questões que envolvem racismo, epistemicídio, genocídio, né, essa colonização
nessa invasão do Brasil, né? Tem essa provocação, né? Brasil que é descoberto, Brasil que é invadido, né? Porque na verdade já tinham muitos habitantes aqui, né? Não se descobriu, né? Não se criou nada, já tinha muitas coisas e a partir daí a gente tem aí um longo processo. Então, toda a exposição vai problematizar sobre isso, vai dissertar a respeito, vai fazer provocações, né? E aí, só lembrando a gente que o samba o tema, né, do samba do enredo da Mangueira em 2019 também está fazendo essa provocação sobre a colonização do Brasil e trazendo um monte dessas questões. Então, acho que é isso. O samba sempre foi local de resistência e é isso que eu quero dividir um pouquinho com vocês hoje. Eu trouxe alguns slides, depois eu vou passar um pequeno videozinho, né, que vem falando das mulheres no samba. E aí depois a gente abre para as perguntas, para o debate, aí mantendo o formato aqui do museu que tem sido feito. E depois, meio-dia, a gente segue para a exposição. Então eu queria começar, né, lembrando, eu sempre gosto de problematizar um pouco o que está acontecendo, e aí lembrando um pouco de um tema que foi bastante polêmico, gerou muita repercussão nas redes sociais, né, nas últimas semanas, que foi a declaração lá do cantor sertanejo César Menotti, no programa Altas Horas da Rede Globo, em que ele diz que samba é coisa de bandido. Não sei se todo mundo acompanhou aqui essa declaração do César Menotti, mas enfim, ele estava falando sobre uma visita que foi feita numa penitenciária por ele, né, e o seu companheiro da dupla, e aí que todo mundo na penitenciária estava pedindo para eles cantarem samba, né? E aí ele disse que falou que não ia cantar samba, que se recusava a cantar samba, e fez essa infeliz declaração aí dizendo que samba é coisa de bandido. Bom, nada muito de novo, né? O samba foi criminalizado aí por séculos no Brasil. E só que isso reacendeu todo um debate, uma discussão para se falar a respeito do samba, para falar do processo de criminalização que o samba sofreu, para falar de racismo. Então bombou aí nas redes sociais, entrevistas, ele pediu desculpa, foi numa série de programas de televisão, enfim. E aí eu destaquei duas declarações de duas, né, sambistas negras maravilhosas, mulheres incríveis, que todo mundo aqui provavelmente conhece, que é a Alessi Brandão e a Alcione, que se manifestaram publicamente em resposta à sua declaração. Então a Alessi Brandão vai dizer: samba não é música de bandido não, bandidagem é quem compra a mídia para a gente ter que ouvir um monte de música que não traz nenhuma consciência. Bandidagem é quem consegue fazer com que a cultura seja toda direcionada para quem tem poder. Então acho que tem duas palavras que eu acho bem importantes nessa declaração da Alessi, e aí Alessi Brandão com uma importância super histórica na história do samba, que é consciência e poder. Então ela está falando de duas coisas que são primordiais aí para a gente entender também a história do samba. Uma é consciência, e aí a gente está falando tudo que o samba despertou e desperta, né, em termos da nossa história, enfim, da nossa cultura, e outra é poder, né? Então ela está falando de uma relação de poder, e nessa relação de poder o samba foi criminalizado há muito tempo, e hoje, ainda com o reconhecimento que tem, ainda continua sendo criminalizado, ou então, é a pergunta que a gente sempre faz, né? Quem é que ganha com samba? Quem é que ganha com carnaval? Né? Será que quem é que está produzindo ali na base, quem está compondo, é que sempre teve prestígio ou não? Enfim, acho que são perguntas que a gente pode ir fazendo. Alcione, o samba é grande, o samba representa essa nação. O samba é capaz de fazer a maior festa do mundo, que é o carnaval. Respeite o sambista, respeite o samba, respeite as escolas de samba, e uma coisa é certa: o samba é do mundo inteiro, portanto, me respeite. Então, a Alcione aí também falando muito sobre o carnaval, o samba enredo, e a exposição, como vocês vão ver, vai falar do samba. O carnaval já é a parte mais final, né, da exposição, porque geralmente quando fala de samba, a pessoa fala, escola de samba, carnaval. Mas na verdade tem um universo inteiro nisso. E aí, fazer a provocação para vocês, a gente pensar nas relações raciais no Brasil, né? Então, a palavra democracia racial é logo trazida no início da exposição, tem uma problematização sobre isso, e aí quando a gente fala em democracia racial, a gente fala, na verdade, de um país que viveu um processo de miscigenação, né? Só a gente olhar em volta, olharmos uns aos outros,
E durante muito tempo se acreditou que, na verdade, a gente não tinha um processo racista, um processo de opressão por conta da cor de pele no Brasil, porque éramos um país miscigenado. Então isso foi defendido em teorias de intelectuais diversas, né? Então, olha, se somos um país miscigenado, então não tem racismo. Como que tem racismo? Aí, né, os brancos e negros estão se relacionando, estão casando, estão tendo filhos, estão trabalhando juntos, estão fazendo coisas juntos. É aquela velha história, né? Eu não sou racista, minha mulher é preta. Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, né? E aí você vai, na verdade, camuflando e silenciando as violências que a população negra vem sofrendo no Brasil. Então eu gosto muito dessa frase. Racismo no Brasil, quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo. Graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas, nem parece preto. Eu gosto muito dessa frase porque ela é muito retrato dos discursos muito comuns no Brasil, né? Não, aqui não tem racismo não, tem, poxa, ali a menina se esforçou da favela, favelada, negra, tá ali na medicina da USP, tá na medicina, né? Então todo mundo é só se esforçar, é uma questão, ou então não, a gente tem um problema que é de classe, não tem um problema que é de raça, enfim. E a gente aí com vários estudos, vários índices, né? Até o nosso IBGE, o nosso censo, né? Que mesmo de 10 em 10 anos já vem comprovando que nós temos muitos problemas relacionados à classe, sim, mas muitos relacionados à raça. Enfim, como que essas duas coisas vão se mesclando aí para ter essa desigualdade social que a gente tem imensa. E aí a pessoa fala, não, você é bonita, você é educadíssimo, feição, nossa, você é tão bonita, tem as feições tão finas, né? E aí, enfim, na verdade, quanto menos você parecer preto, melhor, né? E aí, como a gente está falando também de carnaval, pensando aí nas marchinhas, no último carnaval a gente teve um amplo debate sobre isso, né? E aí as pessoas falam, esse povo chato está problematizando tudo. É, chato, sim, né? Continuaremos chatos, né? Eu acho que é isso, acho que a gente tem que problematizar mesmo. E aí, enfim, teve uma série de questionamentos nesse carnaval, não só em relação à população negra, como também ao fato das pessoas se fantasiarem de índio, se pintarem de índio, enfim, teve uma série de debates sobre isso, e o principal deles é falando das músicas, das marchinhas, né? Porque várias marchinhas não só trazem conteúdo racista, que problematiza o racismo, como várias marchinhas estão trazendo também conteúdo machista, né? Então também teve uma ampla das mulheres aí questionando não só machistas, como vários sambas que na verdade são super violentos contra a mulher, etc. Né? Tem até um bloco de carnaval com mulheres rodadas que elas reinterpretam sambas, né? E aí não só sambas enredos, não só marchinhas de carnaval, mas sambas que são machistas e reescrevem as letras, questionando, problematizando, enfim. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com esses debates, né? Questão de que a gente não pode brincar. Não, a gente pode brincar, mas a gente tem que pensar também o que a gente transformou e leu como brincadeira, né? Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas é muito interessante como que a gente consegue ter tanto pudor, né? E tanta seriedade para falar de alguns processos genocidas, como, por exemplo, o nazismo, e a gente não pensa da mesma forma com a escravidão e com a colonização, né? Então, por que isso acontece? Né? Por que a gente tem tanta empatia para falar do nazismo, para falar do terrorismo, para falar da guerra na Síria? E muitas vezes a gente não tem sensibilidade e empatia para compreender as relações de poder e de opressão que a gente vive dentro do nosso próprio país de forma cotidiana, né? E aí por séculos. Então, Lamartine Babo, o teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o seu amor. E aí, só para a gente trabalhar um pouquinho com esses conceitos, né? Acho que essa é a parte mais chatinha, mas é importante, para a gente pensar sobre essa questão do preconceito. E aí não só preconceito racial, mas preconceito. Todo tipo de preconceito. Então, na verdade, a palavra preconceito, ela está falando preconceito, né? É mental, né? Então, mentalmente, eu tenho preconceito sobre alguma coisa. E aí, da onde vem o preconceito? Principalmente da dificuldade de lidar com a diferença, né? Com o que a gente chama de alteridade. Né? Então você tem dificuldade de lidar com a diferença de classe, de religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual, etnia, cultura, idade,
E aí também a cor da pele e características morfológicas, que é o que vai marcar o racismo, né? Características morfológicas, tamanho do nariz, tamanho do seio da face, lábios, enfim. E aí, do preconceito, existe uma outra coisa que é a discriminação. Uma coisa é você ter preconceito, você pode ter preconceito por uma série de coisas. Tá ali, a atitude é mental. Outra coisa é você transformar esse seu preconceito numa ação discriminatória. Então, a discriminação já é uma ação, né? E existem várias formas de discriminação. Evitação, ou seja, você pode evitar conviver com uma pessoa que você tem preconceito, né? Rejeição verbal, xingar, ofender. Agressão física, que é o que a gente costuma chamar mais atenção, né? E a segregação espacial, que é quando você, na verdade, limita a circulação de um determinado grupo naquele espaço, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade muito interessante porque dificilmente as pessoas conseguem observar essa segregação espacial no Rio de Janeiro, ou dificilmente entendem que isso existe, porque falam assim, não, imagina, o Rio de Janeiro é uma configuração completamente diferente de São Paulo. No Rio de Janeiro você tem favela e asfalto um do lado do outro, tá todo mundo convivendo, você vai em Copacabana, você vê gente de todo tipo, né? Essas são as frases mais comuns. Só que, será que as pessoas circulam na cidade da mesma forma? De acordo com a sua classe, com a sua religião, com a sua cor da pele, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? A gente viu esse ano, teve um longo debate, todo verão tem o mesmo debate, que é com as linhas de ônibus. Todo verão o mesmo debate, do acesso à praia. Porque a gente tem a impressão de que a praia é muito democrática, né? Você não paga, não tem entrada, então a praia é de todo mundo. Será que a praia é de todo mundo? Se a gente olhar a praia, será que a praia está para todo mundo? Todo verão a gente tem o mesmo debate. Linhas de ônibus, o mesmo debate sobre os moradores da zona sul da cidade, reclamando sobre o acesso à praia, falando sobre o acesso à praia. A mesma questão com os arrastões, enfim. Agora, pensando um pouco sobre o conceito histórico de raça e de racismo, né? E aí, para a gente pensar um pouco que o racismo, mais do que uma questão de preconceito e de discriminação, o racismo, na verdade, está lidando com uma outra coisa, que é opressão. Quando a gente fala em opressão, a gente está falando em relações de poder. Então, o racismo, ele está indo além simplesmente de um preconceito, de uma discriminação, mas quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente está falando de uma relação de poder desigual, porque a gente está falando que existe uma população que, por causa da sua cor de pele, de características diversas, né, como cabelo, nariz, etc., ela está na base da pirâmide social. Ou seja, ela tem salários mais baixos, ela tem um índice de mortalidade muito maior, um índice de vulnerabilidade, ela sofre mais no SUS, né? Ela sofre mais na saúde, ela tem menos acesso à educação, enfim, uma série de questões que poderiam dar qualidade de vida e prolongar a vida que essa população está cerceada. A maioria da população carcerária, né? Ela tem menos acesso, então a gente está falando que, na verdade, quando a gente fala em racismo, por isso que se diz que o racismo é estrutural, porque, na verdade, a gente está falando de relação de poder. Então, o racismo, ele vai muito além do que uma atitude discriminatória racista. Ele vai muito além da injúria racial. O que é injúria racial, né? Que é crime. Injúria racial, você joga uma casca de banana no outro, vai dizer que ele é macaco, né? Você faz igual aquela mulher fez na praia, não sei se vocês lembram, aquela pedagoga, que estava lá na praia da Reserva, na Barra, aí, já que a gente está falando de praia, né? Que ela vai agredir uma mulher negra, vai dizer, não, você não tinha que estar aqui. Inclusive vai dizer Heil Hitler, né? Fazer, enfim, gestos com suástica e etc. Então, você não tem que estar aqui, você tem que sair daqui, sai daqui, isso não é para você. Né? Então, na verdade, quando a gente está falando de racismo, é mais do que isso, é mais do que atitudes individuais, é mais do que simplesmente o fulaninho não gosta de andar com gente preta, não gosta de ver gente preta, é muito mais que isso. Na verdade, a gente está falando de um processo de desvantagem histórica de uma população negra nesse Brasil, porque a gente viveu um processo de escravidão, de colonialismo, enfim, que a gente vai falar mais adiante. Então vai muito além do que um simples contato pessoal. Então, assim, hoje a gente sabe que biologicamente as diferenças de cor da pele, elas estão ligadas à quantidade de melanina na pele, né? E a quantidade de melanina está ligada à insolação. Então, determinada posição no globo terrestre, você tem uma insolação, então tem uma cor da pele e uma quantidade de melanina. Só que do ponto de vista social, a história nos ajuda a entender
como foi criada e desenvolvida a ideia de raça e de racismo. Então, acho que a gente tem uma série de fatores, né? E a exposição foi muito feliz em, logo no início, mostrar isso. A gente tem um processo, que é o que a gente chama das grandes navegações do século XV, né? Onde está incluída a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. A gente tem os povos europeus, né? Como os portugueses, no caso do Brasil, lidando com contato com outros povos, que até então eles não conheciam, no caso aqui dos indígenas, né? Vou chamar assim genericamente de indígenas, que também não é uma palavra que abarca toda a diversidade étnica desse grupo, mas para a gente simplificar aqui na hora de falar. E os africanos, na verdade, a gente já sabe hoje que eles tinham um contato muito anterior com os africanos, né? Os portugueses tinham um contato muito anterior antes da colonização e do tráfico transatlântico. E aí tem uma pergunta, né? Como lidar com a diferença? Como você vai lidar com a diferença do outro, né? Tinha uma pergunta que permeava as reflexões desses homens europeus durante essa época, que era: existe humanidade no novo mundo? Eles passaram a chamar o Brasil, não só o Brasil, mas todas as outras partes que nessa época também foram visitadas pelas grandes navegações e conquistados, todos esses territórios conquistados. Existia essa pergunta: existe humanidade no chamado novo mundo? Ou seja, no mundo que se está ali descobrindo? Foi preciso que esses outros povos, né, não europeus, e aí a gente chama indígenas e os negros africanos, no caso aqui é o que a gente, né, o que está mais envolvido no Brasil, mas está ligando também aos asiáticos, enfim, se convertessem ao cristianismo para que pudessem ter a sua humanidade plena. A necessidade de conversão foi uma das justificativas da escravidão. Então, assim, eles perguntavam: pô, existe humanidade no novo mundo? Era uma pergunta, eles não sabiam responder. Era difícil para eles lidarem com a diferença, porque, segundo a sua forma de construção de pensamento, não existia possibilidade para você ver o outro como igual. Então, o outro não era igual. O outro, além de tudo, de não ser visto como igual, era o que precisava ser conquistado, porque essas terras poderiam trazer o quê? Recursos materiais diversos, né? E aí, no caso do Brasil, a gente está falando, né, de um país tropical. A gente está falando que a gente viveu um sistema de plantation, cana-de-açúcar, enfim. Toda aquela história que a gente sabe, né? Depois teve café, uma série de explorações aí agrícolas dessa nova terra. Então você está obter riquezas, você está conquistando uma nova terra, você precisa obter riquezas. Como que você justifica a exploração dessas terras? Você precisa fazer alguma coisa com os povos que estão ali, certo? Os indígenas não ficaram só olhando espelhinhos e achando tudo bonitinho, o que muitas vezes é a história que está aí divulgada, né? Teve muita resistência, teve muita luta, teve muita guerra, muitas batalhas. Só que os portugueses, eles tinham, os europeus no geral, uma coisa que os povos daqui não tinham, que era a pólvora. A pólvora dava uma superioridade bélica de enfrentamento muito grande. Isso não quer dizer que foi fácil conquistar, dominar e matar uma quantidade imensa de indígenas, que é o que a gente chama de genocídio, né? Teve grupos inteiros étnicos que foram completamente dizimados. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente costuma falar de reservas, né? É até engraçado esse termo que a gente usa. Ah, tem uma reserva indígena. Mas é engraçado pensar nisso, né? Que essa população hoje luta para ter, na verdade, direito ao uso de um espaço, de uma terra que é toda sua. Né? E hoje você tem lutas, muitas lutas, né? E aí, principalmente ali naquela região que a gente chama de centro-oeste, região amazônica, em que continuam sendo assassinados e dizimados, porque grandes fazendeiros, grandes pecuaristas, etc., e eles têm que lutar para ter direito a um pedacinho de terra, que é o que a gente chama de reserva ambiental. Sendo que a terra é deles, por direito, né? Porque estavam aqui. Então você tem um processo genocida imenso dessa população, você tem um processo de guerra, de luta, você tem um processo de cristianização, porque aí os europeus vão dizer o seguinte: para justificar essa exploração, você precisa justificar, né? Até porque eram todos cristãos, a gente está falando de uma época em que não existia Estado laico, né? Era o cristianismo, no caso o catolicismo, que estava ali na base da explicação de pensamento dessas populações. Então, como que você justifica nessa sociedade cristã a exploração, a morte desses povos? Então, você vai dizer o seguinte: eles precisam ser explorados, eles precisam ser escravizados, eles precisam ser domesticados, porque eles não têm uma humanidade plena. Nós, europeus, somos superiores
geneticamente, nessa época acreditava-se nisso, a gente não tinha um desenvolvimento de ciência de genética como a gente teve no século XX. Então, nós somos superiores geneticamente, nós somos superiores intelectualmente, é por isso que a gente tem o direito de dominar esses povos, dominar essa terra, explorar essa terra e conquistá-los. E como que eles podem ter algum tipo de humanidade? Se cristianizando. Então, se eles se cristianizarem, se eles se evangelizarem, eles podem ainda conseguir algum tipo de humanidade, eles podem evoluir, eles podem ficar um pouco melhores e se aproximar um pouco de nós. Então, a lógica, muito resumidamente, era mais ou menos essa, né? Então, o cristianismo era tido como verdadeira religião, por isso que todo o aparato, enfim, toda a religiosidade, todos os rituais indígenas e também dos negros africanos foi o que? Demonizado. Foi reduzido como coisa do diabo. Se você tem uma sociedade cristã que está dividida entre Deus e o diabo, se não é de Deus, se eles não conhecem Deus, se eles não conhecem a minha religião, então eles só podem, e eles estão fazendo um monte de rituais que eu estou vendo, eu não entendo, eu não compreendo. Isso é coisa do diabo, é coisa do demônio, fazem um monte de coisas esquisitas, né? Canibalismo, como que é isso? Né? Isso só pode ser coisa do diabo, coisa do demônio. Então eu vou demonizar essas práticas, né, religiosas, culturais dessas populações que não são as minhas práticas culturais e religiosas. Então eu já parto desse princípio, dessa relação. Então o Brasil era mais ou menos visto como uma terra de uma natureza que é paradisíaca, e eles ficavam encantados com a nossa natureza, como ficam até hoje, né? Qualquer estrangeiro que vem ao Brasil, realmente o Brasil é um país lindíssimo e de uma natureza muito diversa, né? Mas ao mesmo tempo diziam que os habitantes dessa terra tinham uma humanidade que era infernal. Então, ao mesmo tempo que o Brasil era o paraíso idílico, belo da natureza, era de humanidade infernal, porque essas pessoas eram todas demoníacas, né? É um discurso que não está muito distante do que a gente continua vendo a diferença hoje em dia, não. Aí, quando você vai chegar lá no século XVIII, você tem uma mudança importante para esse pensamento europeu. A religião, ela deixa de ser um fator de explicação do mundo. E aí, na verdade, você tem um processo que é de explicar a história pela razão. É nessa época também que surge história enquanto disciplina, enfim. E você vai pensando que o mundo, na verdade, ele tem uma explicação pela razão e que a religião, você vai dizer, não, isso é bobagem, isso é querendice. Ou então, no máximo, é de foro individual. É o problema do indivíduo, a religião. Religião não deve ser um problema do Estado, não deve ser uma questão de todos, né? Deve ser uma questão de cada um. E aí você deixa de ter explicações teológicas, né, para o mundo e passa a ter aí outras explicações. Na época do advento do iluminismo, enfim. Porque a explicação teológica ela também tinha um motivo e ela dava conta de explicar, por exemplo, em relação ao tráfico de escravos, né, tráfico negro de escravos, ela dava conta de explicar que esses seres humanos podiam ser escravizados pelo mito de Cã, né, pela história de Cã. Então Cã, né, filho de Noé, amaldiçoado, e aí todo mundo descendente de Cã, que seria a região hoje que a gente compreende enquanto África, todo mundo que nasceu ali era considerado amaldiçoado. Então isso eram explicações bíblicas para dizer, olha, essas pessoas negras, esses negros africanos que nascem nessa região do planeta são todos amaldiçoados. Como que eu resolvo isso? Primeiro eles precisam se evangelizar, eles precisam se cristianizar. E depois a gente também vai usar a mão de obras dele, vai escravizar como um processo, na verdade, de redenção mesmo. Como um processo para eles melhorarem, para eles evoluírem. E aí, como que você continua justificando um processo de exploração? Através da razão. Então, através da razão, para além das explicações teológicas, o mundo vai ser dividido em raças. Raças que estão ligadas à cor da pele diferente, né? Então, cientificamente, começa-se a criar um monte de teorias para explicar, agora, não mais pela religião, mas pela ciência, que seres humanos de cor negra, né, ou de pele vermelha, né, que seriam, genericamente falando, os indígenas, são inferiores aos indivíduos de cor branca. Aí também os amarelos são inferiores, etc. Então, no século XIX, a questão da cor da pele, junto com um monte de características morfológicas, como o tamanho do crânio, formato dos lábios, do queixo, do nariz, altura, tamanho de quadril, vão ser usadas para justificar que, olha, existe sim seres humanos inferiores e superiores. Quanto menos melanina,
quanto mais próximo de um padrão que é um branco europeu ocidental, mais evoluído o ser humano é, tanto intelectualmente, como espiritualmente, como fisicamente. E quanto mais melanina, mais inferior ele é. No século XX, marcas genéticas, né, e aí vai ter um monte de pesquisas sobre patrimônios genéticos, vão chegar à conclusão de que, na verdade, esse critério de classificação da humanidade em raças não é operante. Porque verificaram que certos indivíduos negros, por exemplo, se aproximavam muito mais geneticamente de indivíduos brancos do que de outros negros e vice-versa. Então, geneticamente, no século XX, a genética vai provar que não existe essa diferença genética racial entre nós. Então, cientificamente, raça não existe. Só que, historicamente, socialmente, até a gente chegar no século XX, a gente teve quantos séculos, né, de dominação dessa sociedade europeia, ocidental, falando em raça. Então, as teorias sociais, elas são manipuladas politicamente. Né? É importante a gente ter isso em mente, né? Manipuladas por indivíduos, por governos, por países. Então, hoje, essas teorias que vão negar a existência da raça biológica têm sido convenientemente usadas para defender a tese de que o racismo não existe. O que isso significa? Então no século XX provou que não existia diferença biológica entre raças. Então somos todos humanos, raça não existe, racismo logo não existe. Mentira, uma falácia. Porque politicamente, socialmente, a gente vem séculos e séculos de uma história de uma humanidade que vai dizer que a gente está separado por raças, e aí separar foi o de menos, né? Porque separar e dividir é humano. Nós estamos o tempo todo separando e dividindo coisas. A questão é que elas não foram só separadas e divididas, elas foram hierarquizadas. É você verticalizar e dizer assim, uma é melhor que a outra. Então, uma raça está no topo dessa pirâmide e tem outra que está lá embaixo. E aí, hoje, é muito fácil dizer, então é isso, somos todos humanos, então não vamos falar em racismo, racismo não existe. Não, racismo existe. Né? Racismo do ponto de vista político e social, que é isso que reclamam os movimentos sociais no geral, existe, está aí, até porque foi sustentado durante muitos séculos, de forma muito abrupta, de forma muito violenta, né? Com políticas genocidas, etnocidas, enfim, conceitos que a gente vai ver aí pela frente. Então, por isso que o conceito de raça e racismo, ele continua a ser abordado, tanto em teorias sociais, como intelectuais, como movimentos sociais, que é para lembrar a essa sociedade o que foi feito e que continua sendo feito. Que a ciência dizer que nós não somos diferentes biologicamente não muda as práticas sociais, infelizmente. Se nem as leis mudam, né? A gente tem um monte de leis e na prática as realidades são outras, que dirá a ciência. Então aí uma imagem do século XIX, né, de como que era provado, na verdade, que os indivíduos negros eles eram inferiores biologicamente e intelectualmente. Então, na verdade, todas as pesquisas apontavam para aproximar esses indivíduos negros, né, negroides, do macaco. Então, se dizia que o cérebro era mais parecido com o macaco, que o formato do rosto. Então, o que dizia? Eles não são humanos, eles são animais, eles estão muito mais próximos dos animais do que dos humanos. Então, isso vai justificar a escravização, porque quando você tem escravidão, o que você transforma o indivíduo? Em mercadoria. Então, você diz que ele não é humano, é uma mercadoria, um objeto, é uma coisa. Então, você pode comercializar, você pode estuprar, você pode violentar, você pode matar. Não tem uma humanidade. Né? E assim foram justificados esses genocídios ao longo da história. Hoje em dia, a gente já sabe que todos nós aí temos parentesco com o macaco. A humanidade nasceu lá na África. Né? Imagina para esses homens do século XIX que diziam que todos os habitantes da África eram amaldiçoados. Então a gente teve uma hierarquização das raças, né? Raças em tipologia, superiores e inferiores. Isso tem consequências muito graves na história da humanidade até os dias de hoje. Até porque se a gente for na história da humanidade, se você tem do século I até o século XX, você tem isso sendo reforçado, e mesmo que a partir do século XX você tenha uma mudança, a gente está no século XXI. Quantos mais séculos a gente vai precisar para conseguir desconstruir, desmontar o que foi feito, reforçado como política de Estado oficial durante tantos séculos? Enfim, seres com peles mais brancas foram considerados mais bonitos, mais inteligentes, com características morais, psicológicas e culturas superiores aos outros.
Assim, o racismo vai saindo dos livros e sendo amplamente aceito e difundido no tecido social. Negros e indígenas tinham uma humanidade considerada inferior, né? E essas teorias racistas vão justificar a colonização dos países africanos, dos ameríndios e também dos asiáticos. E aí tem outra palavrinha que aparece também bem no início da exposição, que é epistemicídio, né? Que é uma palavra que eu acho que não é tão usada e tão difundida, que a gente não fala tanto, mas é muito importante para a gente entender como que você consegue, por quase 4 séculos, ter 4 milhões de seres humanos escravizados no tráfico transatlântico de escravos, né? Que é a quantidade de pessoas que passaram pelo Brasil nessa situação. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão do mundo, né? Então a gente tem aí um processo, uma abolição, na verdade, muito recente. A gente fez aniversário esse ano, né, da abolição da escravatura. A gente tem muito pouco tempo de abolição. Uma abolição que, na lei, mas que na prática, a gente continuou com um sistema formal de escravidão ainda por muito tempo e continuou ainda com outros sistemas de escravidão que vem se propagando. Não é à toa que quando a gente tem uma PEC das domésticas, a gente tem tanta dificuldade, tanta resistência em conseguir, por exemplo, leis trabalhistas para essa classe trabalhadora. Né? Porque, na verdade, a gente está falando aí de um longo processo em que essas pessoas são escravizadas. Quando você pega, né, uma menina de 8, 9 anos, como eu já vi, né, do Nordeste, leva ela para sua casa e diz assim: nossa, não, eu trouxe ela para cá para ajudar, estava passando fome, não tinha água, não tinha comida onde ela mora. E você transforma ela numa empregada doméstica, trabalhando na sua casa, sem hora para acordar, sem hora para dormir, né, sem dia. E você diz: não, mas pelo menos eu matriculei ela na escola, ela pode estudar. Né? Então a gente tem absurdos como esse sendo propagados ainda constantemente nesse país. Né? Então essas relações escravas vão indo. Epistemicídio. Né? O que significa a palavra epistemicídio? A gente tem uma grande intelectual negra, brasileira, filósofa, que é a Sueli Carneiro, né, que tem uma tese de doutorado super importante em que ela vai discutir o conceito de epistemicídio, um conceito que ela não inventou, lógico, um conceito que já vem sendo trabalhado e difundido aí durante muito tempo, mas ela vai falar muito desse conceito de epistemicídio e vai falar muito da situação do Brasil. Então, o epistemicídio é um dispositivo de dominação e hierarquização racial. Então, um pouco do que a gente já viu, né? Falar em epistemicídio no Brasil, a gente está pensando no processo de colonização, ou seja, num processo de invisibilidade, numa recusa à produção africana de conhecimento. Epistemicídio está falando, na verdade, da morte de conhecimento. Está falando quando você silencia, você nega uma forma de produção de conhecimento. Que é um pouco do que eu já expliquei para vocês, né? Se essa humanidade desses seres humanos, né, do novo mundo, né, desse novo mundo para os europeus, se a humanidade deles era questionada, se não era possível ver a diferença deles dentro de uma igualdade, a diferença foi hierarquizada, e os europeus se colocaram como superiores, todas as suas formas de conhecimento, de produção de conhecimento, de cultura, foram demonizadas, negadas, silenciadas, e o são até o dia de hoje, né? Então, o epistemicídio nada mais é do que isso, você negar uma forma de conhecimento, uma forma de visão do mundo, né, em detrimento de uma forma que você considera superior, melhor, e aí você vai dizer que todas as outras não prestam, né? Então, na verdade, o que a Sueli Carneiro traz, né, e aí também citando ali o professor Renato Nogueira, que também é um filósofo, professor aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é a gente pensar que o epistemicídio é a representação do racismo na produção intelectual e é responsável por negar a capacidade dos povos não brancos de produzir saber. Então, os povos não brancos foram vistos como povos que não seriam capazes de produzir saber. E aí a gente hoje tem uma série de estudos provando que um monte de coisas que, enfim, que os europeus acharam que estavam inventando a roda, literalmente, né? Porque até entender que o mundo não era quadrado, mas era circular, já foram produzidos por outras culturas, por países africanos e asiáticos, durante muito tempo atrás, né? Eu costumo dizer sempre, o professor que agora também recentemente se tornou doutor, Ivanir dos Santos, que está aí nas lutas contra a intolerância religiosa no Brasil, ele sempre brinca dizendo sobre o sistema de Ifá. Ifá é um oráculo africano. E o sistema do Ifá, de oráculo, é o mesmo da computação. Sendo que, enquanto a gente está no ano 2018, Ifá já está no ano 9000 e pouco.
né? Pelos africanos, pelo oráculo de Fá, estão no ano 9.000 e pouco. Então a gente começa a contar a partir de Cristo. Só que a gente tem toda uma humanidade anterior, né? Uma história anterior. E aí ele costuma dizer que como é impressionante que esse oráculo ele exatamente faz umas combinações matemáticas numéricas igual ao sistema de computação mais moderno que a gente tem hoje. E que foi pensado aí pelo menos 7.000 anos antes do nosso, né? Então, hoje a gente já tem uma matemática africana, enfim, uma série de estudos que vão provando que uma série de descobertas, né, que foram feitas pelo Ocidente posteriores já tinham sido estudadas e aprofundadas aí em outras civilizações. Bom, citando a Sueli Carneiro, pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos denominamos epistemicídio. Enfim, e aí é o que a escritora, né, da literatura, aí, Chimamanda, ela, que é uma escritora americana, norte-americana, que ela sempre fala, né, do perigo da história única. De como a gente tem, como que o Ocidente produziu uma história única, uma única forma de contar a história. E como que é perigoso isso, porque existem tantas outras formas de se contar a história da humanidade. E o Ocidente vai cunhar ali de uma forma evolutiva, como um único processo, em que eles, lógico, são os protagonistas, e que os outros ficam aí como meros coadjuvantes. E que não é, né, enfim, a versão de tantas outras histórias. Nigeriana, desculpa. É que ela mora hoje nos Estados Unidos. Epistemicídio. Bom, hoje a gente pode falar também, quando a gente pensa de epistemicídio, e ali tem também outra intelectual negra brasileira super importante, que é a Petronilha, que ela vai falar muito dessa questão da intolerância religiosa, né, contra as religiões de matriz africana. A exposição, para quem não viu, traz muito o samba ligado ao de fato onde ele nasceu e se desenvolveu, que são os terreiros, né? E hoje, quando a gente fala em samba, a gente consegue aceitar o samba, né? O samba, no geral, as pessoas conseguem aceitar. Mas quando você vai falar de terreiro, de umbanda, candomblé, aí já tem um processo de preconceito ainda maior, né? Então, ela vai falando dessas intolerâncias às religiões que a gente chama de matriz africana, e tem uma diversidade enorme, né? E não é só candomblé e umbanda, o Brasil imenso. A gente tem batuque, Jurema, São Cipriano, enfim, a gente tem uma diversidade imensa dessas religiosidades, que são de origem africana e se misturam também com um monte de ritos e religiosidades do que a gente chama dos grupos indígenas, né? Bom, ela diz, a Petronilha, que essa intolerância é a expressão da mais completa desumanização de pessoas que vão ser atacadas física e simbolicamente, né? Tanto no seu modo de ser e viver, negros, né? Também de não negros que constroem a sua religiosidade na fé de matriz africana, de religiões africanas, né? Muitos dos descendentes dos escravizados hoje renovaram a crueldade dos seus antepassados e assim a reproduzem, né? Então, enfim, a religiosidade que era demonizada e negada desde esse período da colonização, desde o período da invasão, e que continua ainda hoje sendo demonizada e negada. Foi já criminalizada, né, assim, enfim, no Código Penal de 1890 você tem a criminalização do samba, você tem a criminalização da capoeira, da vadiagem, né, e você que enfim, hoje quando a gente fala de cultura popular de rua no Rio de Janeiro, que está sendo cada vez mais violentada, cerceada, a gente volta de novo a esse tema do que é vadiagem, né, porque vadiagem ocupa a rua, está na rua, né, e a gente tem aí um amplo histórico de uma história do Rio de Janeiro, de uma cultura de rua, que está na rua, feita na rua. O samba está aí para também ensinar muito para a gente sobre isso. E você tem também os chamados feiticeiros sendo criminalizados. Então você tem aí os jornais todos do século XIX, do século XX, mostrando quantas vezes sambistas, capoeiristas, ou chamados genericamente de feiticeiros, que eram qualquer adepto, enfim, ou sacerdote dessas religiões de matriz africana, foram presos, os símbolos das suas religiosidades também presos, confiscados, né? E até hoje a gente tem aí o Museu da Polícia Civil, que até hoje tem ainda peças que foram apreendidas como criminosas lá no século XIX. E aí a gente tem uma luta histórica para que sejam devolvidas, para que seja criado um museu, para que isso seja, enfim, continua lá na polícia.
Isso continua como caso de polícia, né? E aí no samba, traz também para a gente pensar quantos cantores brancos, né, fenotipamente brancos, né, a gente está falando de fenótipo, de aparência, foram necessários para publicitar, para trazer à tona canções, compositores e sambistas negros. Né? A gente tem isso durante toda a história do samba. A Cartola, por exemplo, né? Quantos regravaram Cartola? A Cartola só foi conhecido quando foi regravado por outros, né? Brancos, né? Muitas vezes por outros ritmos, né? Que não o samba, que era visto como criminalizado, mas, por exemplo, bossa nova, enfim. Outra questão para a gente pensar o epistemicídio é que a gente teve avanços. A gente tem a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, que depois foi atualizada em 11.645, também, que está tratando de quê? Relações étnico-raciais e da obrigatoriedade nas escolas e universidades desse país de trabalharem história e cultura africana, afro-brasileira, afro-indígena e diaspórica. É disso que trata essa lei. É uma lei de 2003 e que a gente ainda tem muita dificuldade de implementação, mas tem uma lei. Tem uma cadeira lá de História da África nas universidades, quando eu fiz graduação não existia. Tem, dentro de muitas escolas, quase que se torna, infelizmente, um projeto individual das escolas ou individual dos professores. Professor, esse ser especial, né? Que desbrava aí o mundo, que vai fazendo milagre, que tenta, que o livro didático não traz para ele, ou o que as regras da escola não traz, ele vai, estuda, relabora, ressignifica, leva para os seus alunos, faz atividades, enfim. Que os professores têm feito esse esforço para justamente não fazer o que a Chimamanda nos recomenda como perigoso. A história única. E aí a gente vê que a gente tem uma história do Brasil contada também de um único ponto de vista. Uma história oficial que foi contada de um ponto de vista do europeu colonizador. E tantas outras histórias que nos forjaram, que nos fazem ser quem somos, tanto na nossa cultura como na nossa língua, na nossa vestimenta, enfim, que a gente não conhece. É uma tentativa, né, a Lei 10.639, da gente estar aí fazendo frente a esse epistemicídio. Enfim, falando de epistemicídio em termos de números, a gente tem vários números, né? A gente tem uma taxa de analfabetismo que é bem maior entre pretos e pardos do que entre brancos, né? Segundo o IBGE, em 2015, apenas 12,8% dos jovens negros em idade universitária chegaram à faculdade. Para os jovens brancos, esse percentual é mais que o dobro, é de 26,5% no mesmo ano, enfim. E a gente tem as cotas, né? Principalmente as cotas na universidade, tentando aí trazer algum tipo de reparação histórica a um processo de valorização e opressão que a gente viveu. E aí essa é uma charge que eu trouxe aí também, que eu gosto, em que na verdade você tem as caravelas, né, portuguesas chegando, né? E aí você teria o que seria o Pedro Álvares Cabral, em cima, ali dizendo, estimados senhores das minorias étnicas. Né? E aí você tem todo um litoral, né, ocupado, na verdade, pela uma minoria que não é minoria, maioria. Né? Foi minoria depois de um processo de genocídio. Né? Mas, na verdade, é a maioria do nosso país. E hoje a gente tem uma população negra que é a maioria da população brasileira. E quando a gente fala, porque as minorias, não é minoria, nós somos maioria minorizada, né? E aí é importante a gente entender também que todo esse processo de genocídio e de escravização, como que você escraviza quase 4 séculos, 4 milhões de seres humanos? Isso não pode ser feito apenas com base na violência física, por mais que a pólvora desse superioridade bélica para esses europeus, né? Mas como que você escraviza essa população? Você também precisa de uma escravização, ou você precisa de um processo de violência e opressão que é psíquica, emocional, né? Então você vai dizer que esses seres humanos são mais feios, né, que eles são menos inteligentes, que eles são menos capazes, né? E aí você tem séculos aí de violência, né? Conceito de genocídio também está aparecendo aí, perpetua aí a exposição, né? O genocídio que está aí presente para a gente desde a expansão europeia, né? Desde a nossa colonização. Já falamos de um processo de epistemicídio que na verdade está junto com esse genocídio, né? Então é a ideia de, como Sueli Carneiro fala, a gente elimina os povos estranhos que tinham formas de conhecimento estranhos. Então, negamos e eliminamos, né? Eliminaram-se formas de conhecimento estranhos que eram sustentadas por práticas sociais de povos considerados estranhos, demoníacos, enfim.
Ou seja, o pensamento eurocêntrico, que é o pensamento europeu, não só elimina as formas de saber diferentes dele, mas também elimina grupos distintos com diferentes produções de conhecimento. E aí você tem até hoje, e aí tem toda uma ampla discussão dentro do movimento negro, dentro de uma intelectualidade, que vai falar, na verdade, de um genocídio do povo negro no Brasil. Um conceito que não é novo, Abdias do Nascimento, lá na década de 70, intelectual, negro, brasileiro, militante, super importante, tem um livro que é o Genocídio do Povo Negro, e já estava nos atentando sobre isso, né? Então a gente tem hoje estatísticas bem alarmantes em relação à mortalidade dessa juventude negra, né? Principalmente a juventude no Brasil, né? Então tem alguns dados, enquanto em 2002 morriam cerca de 11 mil jovens brancos para cada 100 mil habitantes, esse número ele vai decair, né? A mortalidade de jovens, na verdade, ela vai decair em 2012 para 6.823, mas de jovens negros ela vai saltar de 17.500 para 23 mil e lá vai no mesmo ano, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um decréscimo da mortalidade de jovens brancos, você tem um aumento imenso da mortalidade de jovens negros. A mesma coisa com as mulheres negras, né? A gente tem aí o dossiê de feminicídio, né? Quem quiser depois dar uma olhada, que está na internet, lembrando que o Brasil também é campeão na morte de mulheres. O Brasil é campeão aí no número de feminicídios. Se eu não me engano, é um dos 5 países do mundo com o maior número de feminicídio, né? Ficando atrás apenas de, acho que Guatemala, enfim, alguns países aqui, alguns asiáticos, enfim. Tá aí. Mas em termos do feminicídio, se o número é altíssimo, de mulheres negras ele ainda é muito maior, né? Então a mesma coisa, o feminismo aí, todas as lutas políticas em torno do feminismo conseguiu ainda dar algumas diferenças em termos de percentuais para a gente na mortalidade de mulheres brancas, mas a mortalidade de mulheres negras continua crescendo vertiginosamente. E aí, claro, né, se você tem corpos que são animalizados, se você tem corpos que não são vistos com humanidade, você tem séculos disso, você continua todo um processo disso até os dias de hoje, né? Então, enfim, um monte também de estudos e estatísticas vão dizer que mulheres negras têm um atendimento pior no Sistema Único de Saúde, no SUS, ganham menos, recebem menos anestesia, porque são consideradas mulheres mais fortes, que aguentam mais dor, né? Esse mito de que a população negra aguenta mais dor é um mito desde a escravidão. Então ele aguenta mais dor, ele é mais forte. Isso, inclusive, não é só mito, isso foi defendido em livros como teoria científica, de que, na verdade, os negros eles têm uma superioridade física para a dor. Então eles suportam mais dor, eles suportam mais peso, e não é à toa que a gente tem também aí séculos de dizer o quê? Se é negro, você é bom para quê? Você é bom para basquete, você é bom para luta, né? Então isso tudo é construído aí, está construído com base nesses pensamentos. Dizer, olha, são mais fortes, então eles são melhores para os esportes, mas eles não são bons para a produção de pensamento. Eles não são bons intelectualmente, mas para coisas de força física eles são ótimos. Então isso foi usado para justificar a escravidão lá atrás, isso continua sendo propagado. Então você tem um processo imenso no SUS de mulheres negras que vão ter seus filhos, e aí por terem os quadris largos, a passagem é maior, então não precisa de anestesia, né? Enfim, essas violências continuam sendo perpetuadas. O conceito de genocídio, na verdade, ele vai ser criado pelo Raphael Lemkin no final da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente já sabe, os horrores do nazifascismo, né? Então ele vai criar esse conceito junto à Organização das Nações Unidas, né? E, na verdade, o conceito em si está falando dos ataques a todos os aspectos da nacionalidade, físicos, biológicos, políticos, sociais, culturais, econômicos e religiosos de um grupo étnico, né? Então, esse conceito ele vai ser amplamente documentado e explicado por vários historiadores, enfim, de várias formas. E aí a gente tem, por exemplo, o Florestan Fernandes, que vai fazer o prefácio do livro do Abdias Nascimento na década de 70, e ele vai dizer o seguinte: a abolição por si mesma não pôs fim, mas agravou o genocídio. Ela própria intensificou em áreas de vitalidade econômica, onde a mão de obra escrava ainda possuía utilidade. E, posteriormente, o negro foi condenado à sociedade de classes, como se não pertencesse à ordem legal, o que expôs a um extermínio moral e cultural que teve sequelas econômicas e demográficas, né? Então, o Abdias do Nascimento vai dizer, entre 1530 e 1888, né, a data da abolição, o Brasil realizou uma política de liquidação sistemática do africano. Desde a abolição legal da escravidão em 1888 até o presente,
este regime foi continuado por meio de vários mecanismos bem definidos de opressão e de extermínio, deixando a supremacia branca sem ameaças no Brasil. Então, na verdade, o Abdias vai falar de uma série de mecanismos legais que continuam sendo perpetuados pelo Estado brasileiro para matar, encarcerar, eliminar, enfim, as formas de produção e fisicamente essa população, né? E aí é interessante porque o conceito de genocídio em si, ele não fala só da morte física. Ele está falando, na verdade, de uma morte que é muito maior, uma morte simbólica, né? E como que, convenientemente, várias teorias sociais foram sendo desenvolvidas depois para dizer que, na verdade, genocídio é só quando você está falando da morte física, né? E aí também para dizer que, por exemplo, então você não pode falar em genocídio quando você fala da situação dos jovens negros brasileiros. Aí alguns autores não usam o conceito de genocídio, usam extermínio, enfim. Tem um amplo debate sobre isso. E aí, uma coisa que eu falei no início, né, para a gente pensar, né, como que, na verdade, num país negro como o Brasil, de uma cultura miscigenada, mas predominantemente negra, que está aí com a gente, com samba, com carnaval, com as religiosidades, com a nossa língua, com o que a gente come, com o que a gente fala, a gente tem um processo que a gente tem uma empatia enorme quando a gente vai falar do processo que os judeus viveram de extermínio, no nazifascismo, mas a gente ainda não consegue ter quase nenhum tipo de empatia ou quase nenhum tipo de sensibilidade. Eu não sei se a gente não consegue, muitas vezes a gente não quer, né, ter com relação à escravidão. Então aí o caso é uma declaração da Thaís Araújo. A gente teve, acho que foi ano passado, a marca, foi em 2016, a marca Maria Filó, que vai lançar uma estamparia com imagens da escravidão. A gente tem também um restaurante na Cobaldo Maitá, ali em Botafogo, que também tem várias imagens da escravidão. Esqueci o nome de restaurante, não sei se alguém aqui... É o Joaquina, Maria Joaquina, não é isso? Só Joaquina. É o Joaquina, que também tem uma série de imagens de mulheres negras servindo, né, como mucamas, imagens da escravidão. E como que a gente consegue perpetuar isso? Vocês já imaginaram algum lugar que faça uma estamparia com imagens de campo de concentração? Algum restaurante na Alemanha? Não, quando a gente sai do Brasil, isso fica ainda mais grave. Existe um mal-estar tão grande com os alemães por causa do nazifascismo, existe um mal-estar tão grande na Alemanha por conta disso, e a gente pensa, a gente já imaginou? Você está lá na Alemanha, aí você entra num restaurante com um monte de imagens de judeu sendo enforcado, morto, ou de judeu em campo de concentração, crianças judias brincando em campo de concentração. Já imaginaram isso? Isso é inimaginável no mundo. E como que a gente consegue naturalizar um processo de opressão, genocídio da população negra, de forma a fazer uma estampa de camisa? Como se isso fosse qualquer coisa, né? Então, assim, é muito complexo ainda. E a gente fala, tá chato vocês falando de racismo. Mas tem que continuar falando, né? Porque ainda tem muito a avançar pela frente. Depois a marca tirou a estampa, né? Teve uma repercussão grande no mundo todo. Lázaro Ramos, né, tá aí levando a propaganda de um projeto da Anistia Internacional, uma campanha da Anistia Internacional, que é o Jovem Negro Vivo, agora recentemente com a morte do Marcos Vinícius, né, o menino que foi covardemente assassinado ali na Maré. De novo, a Anistia Internacional está pressionando o Brasil, os órgãos internacionais no geral pressionam muito o Brasil em relação aos números alarmantes que o Brasil tem de mortalidade de jovens negros, né? Então tem a campanha aí da Anistia Internacional, eu quero ver os jovens negros vivos, 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros, você se importa? Então, na verdade, é uma campanha que está fazendo todo um processo de sensibilização e chamar atenção para o que a gente vive. Bom, em relação à intolerância religiosa, já falei, né? Na verdade, o que a gente chama hoje de intolerância religiosa faz parte de todo o processo do Brasil, desde a colonização até os dias de hoje. O que vai mudando, na verdade, são os agentes que vão perpetrando essa intolerância, né? Ora agentes do Estado, ora alguns grupos religiosos. Hoje a gente tem um processo no Brasil que são alguns grupos neopentecostais levando até as últimas consequências, discursos e práticas de ódio, de demonização, né, em relação a essa religiosidade, né? Inclusive usando a mídia, né? Tem uma rede de televisão que perpetua essa violência cotidianamente, né? Então, assim, é muito grave o que a gente está vivendo hoje. Politicamente, a gente tem uma bancada evangélica que tem aí lutado por vários retrocessos de avanços trabalhistas, enfim, avanços também na educação. A gente tem aí o movimento da escola sem partido, a gente tem o movimento também de reforma do ensino médio, que é super questionado, enfim.
amplas lutas aí sociais, né? Então é isso, episódios violentos que vão estar ligados à destruição de terreiros, à ofensa a símbolos religiosos afro-africanos, da mesma forma do samba, da mesma forma da capoeira, enfim, estão documentados aí desde o final do século XIX no país, né? Falei já do Código Penal. E aí tem um outro termo, né, que também surge aí, que também permeia a exposição, que tem sido trazido, principalmente por intelectuais negros e grupos da militância, que é o racismo cultural religioso, né? Então a gente pensar que, na verdade, esse processo de intolerância religiosa, ele está fazendo parte nada mais do que de um processo de racismo que a gente tem institucionalizado, né, estruturado e que tem curso aí durante toda a história do nosso país. E da onde surge o termo racismo cultural, né? O termo racismo cultural, ele está em Fanon, Frantz Fanon, que é um psicanalista negro com importantes livros, debates e reflexões, né, sobre racismo pra gente. O livro, enfim, mais famoso e que é mais amplamente difundido do Fanon no Brasil é o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Tem disponível em PDF, na internet, enfim. E aí o Fanon vai dizer o que é racismo cultural. E aí está também, junto com as reflexões do epistemicídio, né? Racismo cultural é dizer que o objeto do racismo já não é o homem particular, mas uma certa forma de existir. Então ele vai dizer que, na verdade, o racismo não está ligado só ao indivíduo, está ligado a uma forma de existir no mundo. E aí, quando você fala de uma forma de existir, é que muitas vezes, quando você fala racismo cultural religioso, aí as pessoas perguntam assim, e os brancos no candomblé? E os brancos na Umbanda? Como que a gente vai falar de racismo cultural religioso? Sim, mas o branco que está, a pessoa fenotipamente branca, que está no candomblé ou está na Umbanda, está compartilhando de códigos de cultura que são negros, né? De uma religiosidade conhecida e difundida enquanto uma religiosidade negra, por mais que a gente saiba que tem influências indígenas, europeias, judaicas, enfim. A gente está aí em culturas vivas, né? A gente não está dizendo que existe um purismo nisso, mas politicamente, né, uma religiosidade entendida enquanto negra. Então, se você está dentro daquela religiosidade, você está dentro do que o Fanon diz também de um racismo cultural religioso, ou seja, de uma criminalização, de uma forma de existir. E aí é uma forma de existir que não passa só pela cor da minha pele, mas passa pela cor da minha pele, passa pela minha religiosidade, passa pela minha construção de pensamento, passa por tudo, né? Passa pela língua, passa, enfim, pela comida, passa por um monte de questões. E aí, o Fanon, no limite, né, diz que o racismo, na verdade, é a negação de uma existência. Então, uma forma de existir, de uma existência. Né? Inclusive porque eu tenho um amplo debate com colegas africanos, né, que é muito interessante quando você conversa, tem alguns amigos africanos, nigerianos, né, angolanos, tem alguns amigos africanos que são muçulmanos. E aí, quando você vai conversar com eles, você fala assim, aí ele fala, não, tive um problema seríssimo lá em casa, tive que voltar, viajei para a África, não sei o quê, e a gente, resolveu o problema da doença, fulano foi ao médico, mas também a gente resolveu em casa com isso, isso, isso. Aí eu pergunto, você é muçulmano? Ele fala, sim, mas o que é que as minhas práticas tradicionais têm a ver com a minha religião? Né? Então, muitos colegas, inclusive muçulmanos, inclusive cristãos da África, tem um longo processo aí também de cristianização, etc., de evangelização, falam sobre isso, né? O quanto que, na verdade, o que a gente aqui no Brasil chama de religião, para eles não é religião, mas são as práticas tradicionais dessa cultura, em que eles fazem na sua casa, realizam. Não necessariamente não passa pela religião, né? Pelo campo da religião, que também é uma outra questão, né? A gente tende a dividir tudo, né? A gente vai dividindo o campo da religião, campo da razão, campo não sei, mas as coisas estão muito mais fluidas do que isso, né? É só a gente pensar no samba, no maracatu, no jongo, no coco, na capoeira, né? Se a gente pensar nisso tudo, vai dizer que não tem religião nessas manifestações que são também luta, né? Capoeira também é luta, também é exercício, é luta, mas não tem religião ali? Claro que tem. Não tem religião no coco, no maracatu? E aí eu acho até interessante que, geralmente quando eu vou à escola falar de intolerância religiosa, e aí as crianças falam assim, tia, enfim, eu fui proibido de fazer capoeira pelo meu pastor e tal, porque diz que aquilo é coisa da macumba. E aí eu gosto muito da palavra macumba, e aí eu fui aluna do Simas também, né? E aí, seguindo o mestre Simas, eu gosto muito da palavra macumba, trazendo, lógico, ela de forma positiva, né? Ou de forma não negativada e demonizada. Eu falo assim, lógico que é macumba, né? Não tem como você dizer que a capoeira, não, capoeira é só um exercício físico, não tem nada a ver com essa religiosidade. Tem a ver com essa religiosidade. Mas aí para praticar capoeira eu preciso ser candomblessista? Claro que não.
Eles têm uma religiosidade ali porque você não tem uma separação rígida, né? São populações que têm uma forma de existir, uma forma de construção de pensamento que não é igual a nossa ocidental, que você está todo divididinho em compartimentos. Então agora eu sou a Carolina professora que estou aqui, aí a Carolina candomblessista ficou lá em casa, a Carolina que gosta de samba, pagode, funk ficou lá em casa, a Carolina que bebe cerveja... Lógico que não. Né? A Carolina que é mãe, a Carolina que é esposa, ficou lá em casa. Não, nós somos tudo o tempo todo. Né? E é uma coisa interessante da filosofia africana que tem sido trazida muito para o Brasil, que é, na verdade, a gente se pensar enquanto ser humano total. E aí a gente é o tempo todo ser humano, a gente está numa totalidade. E aí não só os africanos pensam dessa forma, não. Um monte de culturas asiáticas estão pensando sobre isso. Eu sempre gosto de lembrar o que é o Yin Yang, né? Que é o que a gente mais conhece aqui famoso. A gente definiu o Yin Yang como bem e mal, mas nem tem essas classificações de bem e mal, né? nessa visão de mundo. Mas é, na verdade, a gente pensar que a gente é um todo. Né? E que a gente não está compartimentado. Né? Então aqui entra aquela coisa. Lógico, a gente segue códigos, regras, e aí dependendo do espaço onde a gente está, a gente vai assumir isso de maior ou menor forma. Né? Mas é pensar um pouco sobre isso, e é disso que o Fanon está dizendo. O Fanon está dizendo que, olha, intolerância religiosa, injúria racial, epistemicídio, genocídio, está tudo no mesmo pacote. E é num pacote que está dizendo o quê? Que eu estou negando uma forma de existência. Né, que uma forma de existência foi negada no mundo para justificar uma forma que foi de escravidão, né, de mercantilização de corpos, de seres humanos. Isso, e muito lucrativo, né, a gente precisa dizer sobre isso. Então isso foi muito lucrativo, gerou muito dinheiro, né, e no meio disso tudo tem ali o dinheiro comandando aí todo esse processo. Todo tráfico gera muito dinheiro, né? Não é à toa que a gente tem aí. Bom, o racismo ele vai atingir explícita e implicitamente a dimensão mais importante de uma pessoa, de uma coletividade, que é a sua própria humanidade. Né? Então você está falando, na verdade, de uma negação de ser humano. Né? O processo de demonização dos cultos de matrizes africanas, em última análise, caracteriza a negação da humanidade desses fiéis. Né? E ele vai falar da violência direcionada às comunidades terreiro, vão atingir direto ou indiretamente o modo de se vestir, as formas de conceber o sagrado, a maneira de se relacionar com o corpo, né? Isto é, perseguem e tentam anular a própria maneira de organização e compreensão do mundo que está imbuída ali, né? Trazendo a uma condição de subalternidade, marginalidade e naturalização de todo e qualquer tipo de violência. Então, quando eu taco uma pedra na cabeça de uma criança, né, que está vestida com uma roupa que é do candomblé, eu estou negando uma humanidade. Você está tacando uma pedra na cabeça de uma pessoa, não está vendo humanidade. Né? Eu taco uma pedra simplesmente porque ela está exibindo códigos, né, que são de uma religiosidade. Como foi com a Kailane, né? Por que caso a menina Kailane? Enfim, aí a gente tem todos esses processos. Né? E é por isso que nesses processos de demonização que a gente vive hoje em dia, não é demonizado apenas estrito senso os rituais africanos, ou os rituais candomblecistas ou humanistas, né? Você tem, na verdade, é demonizado o instrumento, o atabaque, todo tipo de tambor é demonizado, né? A capoeira, né, que aparece aí o tempo todo, até a comida, né? O acarajé, né? E tantas outras, todo os códigos, enfim, toda forma de existência, de conhecimento é demonizada. E aí você tem um outro processo que é você reapropriar, né? Então você vai dizer que você não tem uma capoeira que é demoníaca, mas aí o quê? Vai dizer para o brasileiro que ele não pode gostar da capoeira. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Não faz isso. Né? Você não consegue tirar a capoeira do mapa do Brasil. Então aqui ninguém nunca não consegue. Então você vai fazer o quê? Dizer que existe uma capoeira que é boa, mas ela é a capoeira de Jesus. Então ela não é a capoeira que é a capoeira demonizada. Você vai dizer que o tambor e o atabaque ele pode ser bom, mas aí é um tambor e atabaque, não é um tambor e atabaque qualquer. É um tambor e atabaque que passa, na verdade, por um processo de evangelização, cristianização. Você vai dizer que o acarajé, ele é bom, porque como que você faz? O baiano não comer acarajé. Não tem como. Em compensação, vários grupos neopentecostais têm crescido vertiginosamente na Bahia. Isso é um processo muito grave na Bahia, inclusive relembrando a morte de Mãe Gilda, né, por conta de um processo de intolerância religiosa. A gente hoje comemora 21 de janeiro, o dia de combate à intolerância religiosa, por conta da morte da Mãe Gilda, que infartou nos processos de guerra com membros da Igreja Universal, na Bahia e Salvador. Né, tem um busto hoje da Mãe Gilda na Bahia, etc.
que foram esses processos. A mãe de Judá foi colocada naquela Folha Universal, que é o jornal da Igreja Universal, enquanto, macumbeira charlatã, super ofendida, viveu aí vários processos judiciais para conseguir processar. No meio disso, numa briga, numa discussão, ela acabou infartando. Então você tem um processo grave sobre isso. Só que como você faz o baiano parar de comer acarajé? Não vai fazer, e eles sabem disso, né? Do mesmo jeito que o cristianismo também o catolicismo foi super hábil em se apropriar de uma cultura, na verdade se apropriar e ressignificando, segundo a sua lógica, vários aspectos de uma cultura que seria afro-indígena. Porque são coisas que como você tira do mapa? Não tira. Ninguém melhor do que os jesuítas, né? Inclusive os jesuítas que são hoje mal vistos, alguns jesuítas, o corpo dos jesuítas mal visto na Igreja Católica. Estou falando de Igreja Católica, não estou falando dos católicos, né? Só falando, quando estou falando de igreja, estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Eu estou falando da instituição, não estou falando das pessoas. Né? No nível das pessoas, tudo, nas práticas, nas pessoas, tudo é muito diferente, né? Mas no nível da instituição em si, os jesuítas, inclusive, são mal vistos. Porque fizeram vários processos de readaptação das culturas locais para poder evangelizar aquelas populações. Inclusive, tem um monte de imagens interessantes dos jesuítas no Japão. E aí eles se vestiam caracteristicamente como os povos. Né? Então você tem, na verdade, um processo de dizer o quê? Então, tem acarajé que pode comer? Tem, é o acarajé de Jesus. Só que quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Isso é muito grave, parece bobo, né? Parece risível bobo, né? Ai, que besteira, acarajé de Jesus, capoeira de Jesus. Mas não é, porque na verdade você está fazendo um processo epistemicida. Que é exatamente o que a gente viu antes. Você está fazendo um processo de você negar uma história, de você negar uma cultura, de você negar uma forma de existir. Né? É um processo muito grave. Você está silenciando uma história. Né? Carol, só uma coisa, no caso da acarajé, até a palavra, né? Porque é língua, é domínio público, eles chamam de bolinho de Jesus, né? Não pode usar nem a palavra. Tem esse processo também com as manifestações católicas, né? Por exemplo, você não tem mais a festa junina, né? Você tem a festa do milho, que acontece na mesma época da festa junina, né? Exatamente no mesmo período, até os dias, dia de São Pedro, dia de São Paulo, até os dias são os mesmos, mas você diz que não é festa junina porque seria coisa do demônio, porque são dos santos católicos, mas você diz que é a festa do milho. Enfim, uma série aí de complexidades envolvidas nisso, né? E é bem grave, né? Porque, mais uma vez, apagar um capítulo da nossa história, etc. E aí, falando um pouco de carnaval, já que a gente está falando de religiosidade, essa questão do Cristo no carnaval, né? Porque quando a gente diz o quê? Hoje a gente vive, teoricamente, um Estado que é laico. Só que o nosso Estado não é laico. Nas nossas práticas ele não é laico. E isso é mostrado pra gente o tempo inteiro. E não precisou de ter um avanço e um crescimento evangélico, de uma bancada evangélica, pra gente ver isso, não. A gente tem um país aí que tem uma dominância de uma igreja católica durante muitos e muitos séculos, né? É só a gente entrar em qualquer órgão público. Você entra em qualquer órgão público, você entra na Câmara Municipal, você entra na Alerj, você vê qual a primeira coisa que você vê? Crucifixo, uma imagem de fincando, né? A cruz, santos católicos, capela, quase todos os órgãos têm uma capela, né? A própria nota do dinheiro. Então, assim, a gente está o tempo todo, quem é cristão tem uma vantagem sobre quem não é cristão. Porque você, na verdade, você está vendo o tempo todo os símbolos da sua religiosidade na vida cotidiana, de forma muito natural, né? Então, Cristo no carnaval, lembrando aí Carnaval da Beija-Flor, né? Joãozinho 30, 1989, em que o Cristo foi proibido de desfilar na avenida, né? Em que a Arquidiocese do Rio de Janeiro entrou com um processo contra, e aí foi uma confusão, enfim. No final, eles acabaram mantendo Cristo com um pano preto, né? Um tapume preto, né? Então, mesmo proibido, olhai por nós. Então, ao mesmo tempo, você tem esse símbolo dessa religiosidade o tempo todo na nossa vista, só que em determinados espaços isso é visto de forma negativa. Então, no carnaval não, porque é uma festa profana, então não devem estar os símbolos ali. Aí tem uma discussão esse ano muito interessante, inclusive entre alguns candomblecistas e umbandistas, sobre o uso dos orixás no carnaval. Né, de você botar os orixás na avenida, usar os orixás, é uma discussão que sempre aparece. Se isso era positivo, se isso era negativo, porque não é uma festa religiosa, etc. Né? Sobre essa é a velha discussão, sagrado, profano. E eu achei muito interessante, tem um pai de santo que também é um linguista, que é o Sidney, e ele falou uma coisa muito interessante nesse debate, que
que ele falou o seguinte: gente, a gente não pode criminalizar e nem achar ruim usar o orixá no carnaval, nem usar o orixá na escola, por exemplo, né? Porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que o cristianismo fez durante todos os séculos de humanidade, né? É a mesma visão do cristianismo, né? Que é de uma sacralidade que ela não está à disposição, ela não está no cotidiano, que ela não está dentro de nós, né? É uma sacralidade, na verdade, que ela precisa ser institucionalizada. Então é uma sacralidade que está ligada a uma relação de poder. Então, se essa sacralidade ela não for autorizada por aquela instituição, ela não pode ser usada. Então é a ideia do seguinte, é a mesma coisa a discussão da magia, né, gente? Catolicismo é cheio de magia. Água benta é magia. Domingo de Ramos, o padre lá fica batendo, quase que arranca a gente, eu gosto de missa. Arranca a gente porque é magia. Né? O que não é magia? A hóstia, gente, a própria hóstia, né? O corpo de Cristo, você não é magia? É magia, porque magia é transformação. A origem da palavra magia significa transformação. É uma alquimia. Você transforma de um estado para outro. Só que o que a Igreja Católica vai fazer ao longo dos anos? Ela vai dizer que existe uma magia que é oficial. E qual é a diferença dessa magia oficial? Ela é uma magia institucionalizada. Então ela é uma magia que ela vale. E as outras magias, que não institucionalizadas por essa ortodoxia católica, ela não vale. E é a mesma coisa quando a gente diz que não pode ter o orixá na avenida, a gente também está fazendo essas mesmas divisões, sabe? Que tem alguma coisa que precisa ser institucionalizada por um projeto único de poder. E essa não é a origem das religiosidades afro-brasileiras. A origem justamente não é essa. Então, eu acho que o orixá tem que estar mesmo, né? Na avenida, eu vários pais estão definindo que está na escola, as pessoas têm que ver, né? Até porque faz parte do que a gente é. Eu sempre chego ali na Urca, ali na Urca tem várias... Até porque no limite, dentro dessas religiosidades, você acredita que o orixá está dentro de você, né? Que é uma energia, uma força da natureza. Então está dentro de você, então te acompanha. Não tem um momento que, a partir do momento que você é iniciado em orixá, não tem um momento em que você se despe daquilo e deixa de ser. Tipo, então, eu entrei em sala de aula, eu não sou... Xangô não está mais comigo. Aqui em sala de aula sou só eu, Carolina. Não existe isso. Não existe isso. O orixá está dentro da gente. A partir desse momento você entende que é uma força, uma natureza, tem uma representação física, mas antes de tudo está o quê? Está na natureza, está no mundo e está dentro da gente. Então está no carnaval também, está na escola também, né? Enfim. Lógico que você tem rituais, você tem segredos, tem coisas que você não vai expor, não vai estar em todo lugar, até porque não é para estar, né? Existe uma série de processos em relação a isso. Mas a história, que mostra a história, o que aparenta, está aí. E eu acho que tem que estar, né? Então aí o Cristo. E em 2017, Mangueira, a mesma questão, que tinha esse tripé, que era o tripé de Cristo Oxalá, que era lindíssimo da Mangueira. Quem foi no barracão da Mangueira, né? Era, enfim, a imagem aí não ficou tão boa, ficou meio lilás, eu acho que pela luz, mas era lindíssimo. E aí a Mangueira resolveu, por conta, né, enfim, teve um debate com a arquidiocese para não desfilar, e aí o presidente da Mangueira resolveu não levar para a avenida. Resolveu não criar um embate com a igreja, não criar um confronto, né, o que, enfim, acabaram que ninguém ganharia muito com isso, e não levou para a avenida, mas que, enfim. Outra palavra que aparece durante toda a exposição, outro conceito, apropriação cultural. E aí é um pouco de tudo que a gente já falou, né? A gente está falando o tempo todo de apropriação cultural, a gente falou da acarajé, da capoeira, etc. E aí é só ter em vista, né? E aí a Stephanie Ribeiro, que é uma intelectual negra também, militante paulista, arquiteta, que é a questão da apropriação cultural, ela não é uma questão, e aí voltando, né? Toda vez que se fala em apropriação cultural, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: então pessoas brancas não podem usar turbante? Essa é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Será que a apropriação cultural está falando de coisas tão mais profundas? Né? O turbante é a ponta da questão, né? Mas enfim, a Stephanie tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala: a questão é que a apropriação cultural não é sobre usar ou não turbantes, e sim sobre poder. O poder que uma sociedade que se colocou no posto de dominante, no caso pela colonização, tem para definir que as demais culturas e, consequentemente, os integrantes dessas culturas são inferiores a ela. É o que a gente viu, né? Você tem uma hierarquização na sociedade, né? Mas a partir do momento que essas culturas e seus elementos são apropriados por uma estrutura dominante, esses elementos perdem a inferioridade e ganham status de exótico e se tornam lucrativos. O que ela está querendo dizer com isso? Que a questão do turbante, ou da apropriação cultural no geral, é sobre o poder dizer o seguinte: olha, o turbante, que era considerado uma coisa feia, né, que era
considerado uma coisa, no máximo, lembrava o paninho lá que a empregada doméstica botava na cabeça, mas que era demonizado, visto como feio, etc., ele passa a ser reconhecido e valorizado enquanto acessório, né, que para quem é de religião, de religiosidade de matriz africana, ou mesmo quem não é da religião, mas enfim, quem usa o turbante enquanto uma resistência política, né, como uma demonstração física, na verdade, você está dizendo um recado político quando você usa uma roupa de origem africana, quando você usa um turbante, tem uma mensagem ali que é muito além da mensagem estética, né? Na verdade, você está falando de um conteúdo político. Então é você dizer o seguinte, olha, esse turbante ele passa a ser considerado bonito e ele passa a ser valorizado, inclusive lucrável, quando ele é apropriado por uma estrutura dominante. Ou seja, quando uma marca de roupa famosa pega e bota as suas modelos para usar o turbante, quando uma marca de roupa famosa, ou uma loja famosa, pega e usa o tecido de estampa africana e bota nas suas roupas, aí isso passa a ser positivado. E o debate é justamente esse, a gente pensar por que é que isso que está no nosso dia a dia o tempo todo, porque mulheres usam turbante o tempo inteiro, e por que essas mulheres eram consideradas feias, são inclusive em alguns espaços ainda apedrejadas por usarem turbante, e outras mulheres ou outros grupos podem sair muito bem com seus turbantes, que vão ser considerados no máximo exóticos, né? Mas que isso está valendo dinheiro. Então a questão da apropriação cultural, mais uma vez, não é uma questão individual. A gente está falando, na verdade, de uma questão que é estrutural, é uma questão, na verdade, de uma negação de uma existência, né? Então ela vai dizer que a apropriação cultural não é sobre apreciação, sobre o que você aprecia ou não, o que você gosta ou não, mas é uma forma de apagamento, né? Tanto é assim que existe um samba, e aí ela vai falar do samba, eu sou péssima para cantar, então vou só ler, que é o Samba Vai Cuidar da Sua Vida, do Geraldo Filme, que cantava: crioulo cantando samba era coisa feia, esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia, hoje branca tá no samba, quero ver como é que fica, todo mundo bate palma quando ele toca cuíca. Então, qual é? Então, Carol, você está dizendo que não pode ter branco no samba. Óbvio que não, tem um monte de pessoas fenotipamente brancas, expoentes importantes no samba, intérpretes, compositores, não é isso. Mas é fazer a reflexão de como que muitas vezes na história do samba ele passou a ser valorizado e reconhecido porque tinham pessoas brancas representando aquela música, ou cantando aquela música, enfim, ou gravando aquele disco, ou reconhecendo, ou trazendo para a mídia, né? Isso não acontece só com o samba, não, acontece com tudo. E enquanto estava só ali na favela, no terreiro, por uma população mestiça ou majoritariamente negra, isso era totalmente demonizado e criminalizado. Então isso é visto o tempo todo ao longo da história. Até na literatura, por exemplo, né? Eu que trabalho com literatura também, Carolina Maria de Jesus. Quando que Carolina Maria de Jesus passa a ter reconhecimento? Quando tem um jornalista, né, branco, conhecido, famoso, que pega a sua obra, vai publicar. Mas aí está dizendo que o jornalista não devia ter feito isso. Claro que não estou dizendo isso. Foi ótimo para Carolina, o jornalista, foi feito isso. Aliás, mais do que para Carolina, foi ótimo para a gente, que a gente conhece Carolina hoje. Mas por que isso não tem que acontecer? Por que é que Carolina mesmo não podia ter uma trajetória de vida valorizada e reconhecida através dela própria? Né? E aí, lembrando, Carolina Maria de Jesus, contemporânea de Clarice Lispector, né? E que tem uma trajetória super silenciada e apagada, reconhecida em outros países, traduzida em mais de 14 línguas, O Quarto de Despejo, o livro mais famoso, traduzido em mais de 14 línguas, e que no Brasil a gente ainda tem debate, que ainda questiona se Carolina era ou não era escritora, porque não seguia as normas cultas da língua. Então a gente pensar também como que esse racismo se manifesta de muitas formas. Às vezes não é da forma mais óbvia, de dizer assim, Carolina não é escritora porque é preta, mas vai por outros caminhos. Carolina não é escritora porque não escrevia a língua correta da língua. Mas quem escreve? Qual é a maioria da população que escreve a chamada língua correta no Brasil? Né? Então se a gente for ver por esses pontos de vista, a gente vai ver como isso vai se manifestando em maior ou menor grau em muitos aspectos. Né? Então a gente tem, e é o que a Stephanie fala, né, que no Brasil a gente tem mais de 500 anos de apropriação de vários símbolos indígenas e negros, né? E de uma cultura que ainda é perseguida, como acontece em terreiros de candomblé. E aí você precisa muitas vezes de ter isso, de alguma forma, trazido para a mídia e comercializado e mercantilizado para ser valorizado. É a mesma história do blackface, né? Já que a gente está falando de samba de carnaval, sempre vem à tona também o assunto do blackface, que é, mas que bobagem, então agora a gente não pode mais usar a peruca de nega maluca, então agora não pode mais se pintar de preto. Gente, é importante entender de onde vem esse se pintar de preto. Pintar um corpo preto, um corpo branco, com uma tinta preta,
né? É algo que vem acompanhando aí a nossa história, principalmente a história dos atores e das atrizes negras. Porque você não tinha atores e atrizes negras no cinema, no teatro, né? Aí o que você fazia quando você tinha que representar o negro? Porque o negro tinha que aparecer de alguma forma. Geralmente em trabalhos subalternizados, né? Em sistemas de exploração. Mas o que você fazia? Pintava um ator branco de preto. Mas aí você não contratava o ator negro. Esse ator negro, essa atriz negra continua lá sendo silenciado, jogado para escanteio, etc. Né? Então, é o que a gente chama de blackface, a expressão em inglês. E aí, mais uma vez, a Stephanie Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito. Cabelos crespos e pele escura não são parte do nosso figurino. Somos nós, nossa estética, nossa beleza. A questão do carnaval é exatamente essa. As pessoas usam perucas e pinturas que remetem aos negros, como se ser negro fosse um objeto, uma fantasia. Então, mais uma vez, você está o quê? Objetificando aquele corpo, desumanizando aquele corpo, dizendo, olha, isso não é o que a pessoa é uma fantasia. Aí tem aquele programa de televisão Zorra Total, também tirou até um quadro do ar, em que apareceu também, ele se pintava de preto, mulheres negras eram super estigmatizadas, então. Aí vai dizer, não pode fazer piada com nada no Brasil. Ninguém faz piada com nazifascismo, né? Então, assim, não, a gente tem que pensar, assim, nas origens de nossas piadas, no que a gente canta, no que a gente fala. Eu acho que a gente tem que estar pensando sobre isso o tempo todo, porque foram muitos séculos de uma opressão. Isso é violento. Pode não ser violento, muitas vezes a pessoa fala, para ela parece natural, só que vai ser violento, está reproduzindo, né? Eu acho que quando a gente pode problematizar essas questões, e aí o machismo também com as mulheres é cheio dessas questões também, de você estar o tempo todo problematizando esse lugar que a mulher é colocada, né? Um lugar totalmente estereotipado. Então a gente também pensar sobre isso. E aí tem, mais uma vez trazendo para o carnaval, o debate da bateria do Salgueiro, né? O enredo do Salgueiro, que era um enredo sobre as Iabás, né? Sobre a força das mulheres negras das Iabás, e que teve aí um amplo debate sobre a bateria do Salgueiro, né? De ter pintado os integrantes negros. Aí algumas pessoas falam, isso não foi blackface, porque a bateria é majoritariamente negra. Tá, mas por que pintou, né? Enfim, eu acho que é um cuidado da gente ter, não é dizendo assim, o enredo do Salgueiro não prestou. O enredo do Salgueiro foi maravilhoso, o desfile do Salgueiro foi maravilhoso, mas eu acho que já passou da hora da gente realmente ter que pensar sobre essas questões e ter um cuidado. A gente tem cuidado sobre tantas outras coisas, né? Então tem que pensar sobre isso sim, o que significa para essa população negra da bateria ser toda pintada de preto, colocada, o que significa em termos de mídia, em termos de exposição, o que isso significou para as mulheres negras que construíram o enredo do Salgueiro, que o enredo do Salgueiro foi todo construído por mulheres negras, que se sentiram ofendidas, que não autorizaram isso ir para a avenida, foram desautorizadas, né? E aí 2 lugares, do racismo, do machismo, né? Inclusive nem desfilaram por conta, um dos motivos, né, por conta disso, não tiveram fantasia. Então, assim, a gente pensar também com essas questões políticas, porque o que a gente tem hoje em relação às escolas de samba, e aí eu falo, por estar algum tempo dentro das escolas de samba, meu pai foi presidente da União da Ilha, durante 2 mandatos eu cresci num barracão de escola de samba, é da gente pensar, na verdade, de como que, enquanto a base da escola de samba é muito negra, né, que é a cara do Brasil mesmo, a maioria da população é negra, você tem todas as dirigências, a presidência dessas escolas de samba, ainda majoritariamente de pessoas brancas, né? E o problema não é ser pessoa branca, mas de pensar assim, será que todo presidente de escola de samba tem reconhecimento ali naquela comunidade? Quem são essas pessoas? Ao mesmo debate sobre as mulheres também que se colocam como destaque, se colocam como rainha de bateria, enfim, um amplo debate aí que vai sendo feito de... Até porque, mas é isso, né? A escola de samba também faz parte de um comércio, faz parte de uma indústria, né? Uma indústria super lucrativa, mas até que ponto vou para a indústria, que também beneficia essa população, que gera trabalho, gera mercado de trabalho, gera renda, mas até que ponto eu consigo ter sim sensibilidade de pensar sobre essas questões. E eu acho que a gente está caminhando para isso, né? À toa que a gente já tem vários enredos aí em 2019, pensando sobre isso, tem a Mangueira, né? O Salgueiro vai falar de Xangô, o Salgueiro que é conhecido por temas que remetem à religiosidade afro-brasileira, o Salgueiro tem uma trajetória sobre isso, o que é super importante, que eu acho que contribui muito para desmistificar, descriminalizar, sabe? Trazer outros referenciais. Então eu acho super, mas a gente tem que estar atento, né? Pensando sobre isso. E aí, pensando um pouco, foi até uma coisa que eu conversei bastante com a Natália quando a gente voltou semana passada na exposição, que é pensar o quanto que nessa história do samba, né, a gente tem aí esse quarteto, né? Música, fé, que a fé está permeando aí toda a história do samba, resistência, porque a gente está falando de uma cultura de resistência, e comida, né? E aí, muita comida, né? Enfim, e aí o filminho que eu vou mostrar fala muito sobre isso, né? A gente está falando de uma comida, não é uma comida qualquer, é uma comida aí está tendo uma expressividade que é negra, afro-indígena, afrodiaspórica, seja o nome que a gente quer dar, né?
E aí, lembrando de Tia Ciata, e aí, enfim, dispensa todas as reverências, enfim. Tem um filme que saiu, acho que em 2016, ou foi ano passado, sobre a Tia Ciata, né, que é super importante. A força das mulheres aparece nas lideranças dessas comunidades, grandes aglutinadoras da cultura, as chamadas rainhas negras dessas comunidades negras de samba, de propagação de samba, de capoeira, congo, jongo, maracatu, que eram chamadas tias baianas. E aí dessas tias baianas que eram mulheres. Eram só mulheres que estavam ligadas à religiosidade africana, ou só mães de santo, como a Tia Ciata, ou só mulheres que abriam as suas casas, os seus terreiros, para a produção, né, do samba, dos batuques. Não, mais do que isso, eram mulheres que estavam movimentando a economia colonial e pós-colonial. Né? Então é muito importante porque a gente tem no Brasil, e aí já tem vários estudos sobre isso, dos quais eu não sou uma especialista, mas como que as mulheres negras, escravizadas e alforriadas, movimentaram a economia do país, as chamadas quitandeiras. Né? Então, com suas quitutes, com suas barracas. Hoje a gente tem um afroempreendedorismo, né? Na verdade, o microempreendedorismo crescendo muito no Brasil. O brasileiro é cada vez mais empreendedor. E a gente tem uma maioria de mulheres negras. Hoje, maioria de mulheres negras que são empreendedoras. Né? E, na verdade, isso não é de agora. A gente está falando aí de uma longa trajetória dessas mulheres, de muitas vezes venderem os seus quitutes, comprarem as suas alforrias, comprarem a alforria dos seus filhos, comprarem a alforria dos seus companheiros. Né? Então, lógico, não era qualquer mulher que tinha essa oportunidade, lógico que não era fácil, mas a gente tem aí essas histórias de protagonismo. A história dos negros não é só de sofrimento, de escravidão, enfim. Tem uma ampla história aí de protagonismo, de lutas e de ganhos. E essas tias baianas, quitandeiras, quituteiras, maioria delas devotas do candomblé, do que a gente chama hoje de candomblé, né, religião super perseguida, e eram nas suas casas que aconteciam vários desses encontros, como na casa de Tia Ciata. E aí, lembrando outras mulheres importantes, né, e expoentes, pensando Clementina de Jesus, né, e aí Clementina de Jesus, que é do início lá, né, do século XX, 1901, vai morrer em 1987, lavadeira, filha de escravos, né, jongueira, tira as melodias do jongo, lundu, pontos de umbanda, músicas que falavam sobre África, sobre trabalho forçado, né? Vai nascer no Rio de Janeiro, pouco depois da abolição da escravatura, trabalha como empregada doméstica, e aí tem uma trajetória que é muito parecida com tantas outras mulheres negras que estão na história do samba, que só vai ser, não só na história do samba, né? Mulheres negras da história desse país, só vai ser reconhecida muito lá na frente, né? Então, só aos 63 anos, ela começou uma carreira oficial musical, porque ela foi descoberta em 64 pelo produtor Hermínio Belo de Carvalho, enquanto estava cantando num bar. Clementina de Jesus vai lançar 11 álbuns, né? Começou uma carreira super tardia, mas com 11 álbuns, uma produção estrondosa, entre 1965 e 1982. Né? Mesma história de Carolina Maria de Jesus, ela vai ter um reconhecimento depois de muitos anos. A própria Conceição Evaristo, né, escritora negra que a gente hoje fala muito mais, vai ser, ela mesma fala, né, que só foi reconhecida aos 70 anos. Então, Jovelina Pérola Negra, né, que todo mundo diz que é uma herdeira aí, né, de Clementina, que era chamada de Quelé Clementina. Jovelina Pérola Negra, que já é lá da metade do século XX, de 44, vai falecer em 1998. Foi empregada doméstica, né? Profissão aí que perpassa a trajetória de muitas mulheres negras do povo. Né? A estreia da música vai ocorrer super tarde também, em 1985, quando já tinha 40 anos. Ela vai gravar 6 discos e tem aí, hoje, o reconhecimento, né, que está sendo feito. E a maravilhosa, incrível Dona Ivone Lara, né, que faleceu esse ano, em abril, pertinho do seu aniversário, de 1921. E aí, Dona Ivone Lara, não só a importância dentro do samba, que vai ser a primeira mulher a assinar sambas, enredos, né, num lugar, numa história de samba que é predominantemente masculino, é por isso que eu estou falando das mulheres, propositalmente, fazendo esse recorte com essas mulheres, que a exposição traz muitas, né, em vários contextos. Então, dentro da roda de compositores, dificilmente se tinham mulheres, e aí Dona Ivone Lara aí quebrando e vencendo as barreiras, né? Vai ser a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores, né, lá no Império Serrano, onde desfilava na área das baianas. Aliás, a ala das baianas cheia de mulheres compositoras, cantoras, organizadoras de rodas de samba, enfim, as mulheres que vão estar aí protagonistas, né?
Bom, e a Dona Ivone Lara, né, que para além de toda essa importância no samba, uma mulher incrível, enfermeira, que vai ter um papel super de destaque no projeto da Nise da Silveira. Então ela vai trabalhar no Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, que é hoje o Instituto Municipal Nise da Silveira, vai até se aposentar. Só aos 56 anos a Ivone passou a se dedicar exclusivamente à música. Então ela mantinha as duas profissões, e aí tem toda uma história, tem um filme da Nise da Silveira, que aparece a Dona Ivone Lara, usando a música para poder lidar com esses pacientes com doença mental, né? E aí outra questão super importante, um dos temas caros para a população negra, é a questão das doenças mentais, é a questão, enfim, da psique, de todos os traumas aí, psicológicos, emocionais, que vão sendo acumulados nesses corpos negros ao longo do tempo. Dona Ivone Lara aí, incrível, trabalhou até falecer, né, existente. E aí um documentário que eu queria passar para vocês, que eu acho muito legal, tem no YouTube, que é curtinho, que é sobre outras tias, né, que são as tias do samba, que é a tia Surica, a tia Eunice, a tia Doca. E aí pensando, né, nesse trio, né, do samba no quintal, do samba no terreiro e do samba na rua, né? Então a gente pensou nessas três perspectivas do samba, a exposição vai mostrando isso o tempo inteiro, como que o samba vai tão presente nesses territórios, né, e nesses espaços. Deixa eu ver. Só para a gente encerrar, para quando depois do documentário a gente já ir direto para a exposição, tem uma charge aqui que ficou pequenininho. Não deu para ficar tão grande, mas é muito interessante que ela vai fazendo uma reflexão sobre do samba ao funk, né? Quando ritmos viram caso de polícia. E aí da gente pensar nessa criminalização dos gêneros musicais que a gente vai fazendo ao longo da história desse Brasil, né? Então, que do início do século XX até o governo de Getúlio Vargas, o samba foi considerado ato de vadiagem, né? Então era crime. E aí pensar que, na verdade, não só o samba, mas em alguma medida os terreiros, né, em alguma medida também a capoeira, o governo do Getúlio Vargas, e aí lembrando, o governo ditatorial do governo Vargas, né, muitas vezes as pessoas exaltam o Getúlio, se lembrar que foi um governo ditatorial, uma ditadura que matou muito, né, no Brasil, mas pensar como o governo do Getúlio Vargas era um governo que a gente chama conceitualmente na história populista, de como ele vai, na verdade, usar como base do seu governo vários símbolos brasileiros, né, e aí símbolos dessa multifacetada, né, cultura, usando a palavra bem genericamente brasileira, para poder usar como símbolos nacionais, como símbolo de nacionalidade. Então ele vai usar samba, né, aí o samba deixa de ser tão perseguido, capoeira, inclusive até em relação às religiões afro, né, tem uma visita que a gente não consegue provar historicamente, mas dizem que foi feita, né, a ele em relação a um encontro com religiosos de matriz africana, enfim. Tem aí um diálogo com essa cultura e, lógico, tinha uma intenção política nisso, né? Que era, na verdade, pensar nesses símbolos de nacionalidade, enquanto ele também justificar sua política e seu governo. Mas, lógico, trouxe, né, avanços, né, assim como direitos trabalhistas também, enfim. E aí ele vai contando a história, a charge do sambista João da Baiana, né? Que o João da Baiana que foi preso várias vezes com seu pandeiro nas ruas do Rio, só depois que não conseguiu uma carta de um senador, que ele conseguiu não ser mais preso. E aí ele vai fazendo essa retrospectiva do João da Baiana e pensar que quase 100 anos depois, congressistas voltam a decidir o destino de artistas de um ritmo brasileiro, o funk. Né? E aí o funk é super criminalizado. Né? Então a proposta de transformar funk em crime, que teve a votação há pouco tempo, né? E como que, na verdade, você está falando de continuidades históricas, né? E aí justificando, dizendo que o funk é apologia ao tráfico de drogas, ou que o funk é um caminho de sexo precoce, ou que o funk está ligado a assassinato de policiais, é mais ou menos a mesma justificativa das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, para proibir os bailes funks em algumas favelas, etc. Né? Então, veio dizendo aí, né? Nem todo funkeiro é criminoso, nem todo baile funk tem sexo com crianças. Essa é uma imagem estereotipada, né? Então, o texto deve ser o texto que foi votado na Câmara e tal, teve uma ampla mobilização, né, de artistas, não só do funk, mas de artistas em geral aí, por todo o Brasil, para falar sobre isso. O funk que vira e mexe aparece nas páginas policiais desde do início dos bailes, ele aparece nas páginas policiais e continua aparecendo. Até recentemente, quando aquela mulher foi estuprada por 30 homens, não sei se vocês lembram desse caso, né, que ficou muito conhecido, teve grande repercussão. Mais uma vez, teve uma série de textos, inclusive alguns intelectuais renomados, culpando o funk, né? Dizendo que o problema do estupro de mulheres no Brasil era do baile funk.
Sendo que a maioria das estatísticas que a gente tem sobre estupro acontecem com pessoas conhecidas, né? A maioria das mulheres que é estuprada por um conhecido, ou muitas vezes dentro da sua casa, da sua família, pelo seu companheiro, né? Mas o funk que virou aí o grande algoz, né, dessa questão da criminalidade no Rio de Janeiro. E, como diria lá a música, né, funk não é um modismo, é uma necessidade, né? E tem aí trazido expressão cultural, conforto, enfim, para toda uma população favelada que ainda vive aí, lembrada pelo Estado, bem lembrada pelo Estado na hora do caveirão das operações policiais, mas mal lembrada pelo Estado na hora de políticas públicas, de saneamento, enfim. Então fica aí os contatos e a gente pode passar o videozinho depois de conversando. A palavra tia é uma palavra de respeito. Tia Seata, tia Miúda, tia Madalena Rica, uma opção de tia. Mas essas tias velhas, mais velhas, foram se acabando. Esse tipo está existindo só assim nesse conjunto, como a velha guarda da Mangueira, a velha guarda do Império, mas nesse outro grupo por aí, não existe não. É o cara. Jussária Cruz Costa. Minha mãe que gostava muito de apelido, né? Em casa, ela não chamava pelo nome, porque essa gente da antiga tem essas bobagens. Falar o nome, a gente não sabe se tem inimigo põe o nome todo, né? Aí tinha essas coisas. Então ela botou apelido, né? De Doca, né? E esse Doca se lastrou pelo mundo afora, que tá difícil de esquecer, né? 100 caixas de cerveja que você chegava a vender numa noite só, era um pacote famoso. Era uma tarde, né? Era uma tarde. Era de meio-dia até as 8h30. Gente, eu nunca vi tanta gente de uma vez em Oswaldo Cruz junto. Num dia só, isso aqui enchia. Todo aí, todo mundo era meu amigo. Falado nesse Rio de Janeiro todo. Tem a padaria ali também. Porque tem que voltar a fazer pagode aqui em Oswaldo Cruz. Quem saiu desse pagode aqui foi o Zé. Graças a Deus. Eu que chamei o Milton Manhães para vir ver ele versando, ele e Deni, 2 moleques, né? A gente, surpresa, né? 2 molequinhos de boné de que bom, versando, um mandando lera pro outro. Jovelina, a falecida Jovelina também surgiu daqui. Era um terror isso aqui. Era um terror. Ainda falou pra mim, Doca, não muda o estilo, deixa assim, sem microfone, não bota, que a gente não vê isso em lugar nenhum, é na boca. Não é isso, senhor. Ele só faltou mais 2, então só 63 caixas. Meu nome de batismo Miralente Ferreira Barcelos, pseudônimo Surica, conhecido no mundo do samba. Esse nome foi dado pela minha falecida avó. Quando eu era pequenininha, com 4 meses, eu era muito gorda, como até hoje ainda sou, né? Mas eu era bem socadinha, então minha avó virou-se e disse, falou, papai, tem uma suriquinha, que diz que suriquinha é derivado, uma coisinha curtinha e grossa. A minha avó bordou uma fronha, suriquinha. E aí pegou que até hoje ninguém me conhece como Miranete. Todo mundo me conhece como Surica, tia Surica. Fala, Renato, fala. Peraí que eu tô numa rádio aqui, Regis. Tá, um beijo, tchau. Alô? Tia Surica. Tá tudo certinho, meu amor.
Tá tudo sob controle. Hoje vai ser uma macarronada, um carne assado e uma saladinha de alface. Quem vai? Conto com a presença de vocês. Bora. Cafofo da Surica, uma casa portelense. É uma tradição, né? Os encontros sambistas, ensaio da Velha Guarda, lançamento do disco da Velha Guarda foi aqui em casa também, produzido pela Maria Zamonte, audições também de alguns amigos também que às vezes quer fazer, outros também às vezes, tia Surica, pode fazer meu aniversário aqui? Uma coisa bem simbólica, né? Aquela montanha de gente também te faz. O pessoal fala, Surica, eu não sei como é que você consegue controlar essa reunião, esses eventos na tua casa, porque é uma responsabilidade. Eu também não dou mole, também tem esse detalhe, estou sempre olhando, não pode ter agarramento na minha casa, não pode ficar bêbado de cair, porque eu tenho a satisfação dos meus vizinhos. Início de conversa. Portela. Meu coração é Portela. Saí nas Bahias, saí lá do Cor, saí em Ala. Fui crooner. Agora o terminal é Velha Guarda. Então aqui, depois da tia Vicentina, eu ingressei na Velha Guarda. Eunice. Depois foi a Doca. Né? E depois foi a Surica. Então foi eu, Doca, Surica. Éramos nós três. E eles todos, sendo Manassé, Argimiro, Chatim, o menino da Cuíca, o Casimiro, Casquinha, falecido Alberto, Monarco e Chico Santana. Naquela época, eu era mais tratada como Dona Eunice. Depois foram passando Tia Eunice, estou assim. Era bom porque a rapaziada tudo legal, sabe? Gente boa. Então eu abria mesmo a minha casa, deixava à vontade. Eles me davam, tudo ajudava. Eu ficava a noite toda descascando legume para fazer o cozido. Ou às vezes firmavam então uma sopa. Mas era bom. E o pagode cantando sempre. Dava tempo de cozinhar e de cantar e de dançar e tudo, sambar, dizendo pé. O samba nasceu e cresceu no quintal da casa dessas tias. E ali a gente passava a noite toda, o dia inteiro, brincando, cantando, graças a Deus, com tudo bom. Sabendo que vai pro samba. Então, tudo tem a ver, samba com comida, comida e samba, né? Qual é o prato mais difícil que a senhora já fez, tia? Meu filho, eu não vou te falar que ele é o prato, porque eu nunca fiz, não. Nem me chamo quando sei fazer. Eu gosto de comida grosseira. Eu fui pro Leblon fazer essas comidas. A moça perguntou se não tinha uma pessoa que fizesse essas comidas daquele subúrbio, né? As madames de lá chamam aquilo. Então, tudo bem, faço. O que elas querem comer? Ah, diz que é uma comida daqui do subúrbio. Eu digo, assumir subúrbio é angoa baiana, que a gente gosta muito, né? Feijoada, tripalandeira, né? Uma rabada, que eu também gosto de fazer. No samba, a primeira coisa que eu fui ser foi porta-bandeira. Mas não de escola grande, né? Eu não gosto de mentir, não. Eu fui porta-bandeira do Nido da Congonha. Se eu ainda tivesse saúde,
eu tivesse saúde, eu ia mostrar essa gente que quer ser porta-bandeira. Mas eu não tenho mais saúde, não posso mais rodar por causa do labirinto, né, que eu tive. Então, porque essas porta-bandeiras, para mim, tá tudo por fora aí. O que era uma porta-bandeira, elas estão tudo por fora. Esse negócio de porta-bandeira, não. Esse negócio não é mão, não. O negócio é pé, não é mão. Mas tudo agora é válido, então não entendo. Eu sempre fui portelense, sabe? Ainda peguei tempo bom, tempo de São Natal. E ajudei muito, ajudei a dirigir a escola, a diretora, saí na aula dos compositores. Aí depois saí para a diretoria, da diretoria que eu saí para a velha guarda. Aí saí para... Da diretoria eu saí para... Vou passar a faca agora na tua mão. Vou deixar de estar mexendo comendo sal, tá? Sem graça. Melhor, sem calor. Vou passar a faca. Todo mundo, você fala muito da tua mãe. Eu digo que eu tenho que falar, porque foi uma mãe. Criamos uns 4, éramos 4 filhos dentro de uma favela, sabe? Sem pai e ela sem marido. 3 horas da manhã eu estava na beira daquele cais, uma lata de sopa de 20, meu irmão na cabeça, meu irmão era mais velho do que eu, 2 anos, e eu com a outra lata de prato e a concha. Minha mãe fazia sopa de entulho, que na época era sopa de entulho, que era de legumes, né? Então, minha mãe fazia aquela sopa para vender para os estivadores. Largava o primeiro quarto, 3 horas da manhã. Então, 3 horas a gente estava na beira do cais. Isso aqui dá mão de obra, né? Quando ela está de boa maré, em 7, 8 horas ela faz. Também quando ela não está, 9 horas, 10 horas. Depende muito da mãozinha dela, sabe? E do astral que ela está. Mas é tudo, né? Que ela fica bonita, né? Não tem aquele tal, seu sofrimento não tem graça. O senhor foi casado alguma vez? Graças a Deus, não. Mas também não sou invicto. Lembra disso, senhor Alexandre? Tu me perguntou isso. O pessoal riu muito. Eu não tive tempo para ser casada, não. A boemia nunca deixou. Porque eu sempre estou vivendo no samba, né? Sempre. Era forçada desde 4 anos. Meu pai sempre dizia, o seu marido é sem emprego. E a verdade é essa. Concorda? Meu emprego agora, meu marido mesmo, quer primeiro tratar do meu trabalho, da minha carreira, para depois, então, pensar no complemento. Meu grande sonho é realizar meu CD. É realizando meu CD, pra mim. Ela que saiu cantando na avenida. Esse samba. Chegou um modesto casal, feliz pelo recente amor. Dona Lucília, deu a Maria Hortaliça logo lá. Um pouco de conforto e de carinho. Se os meus suspiros pudessem seus ouvidos chegar. Vou te contar. Esse samba é muito grande. Puta que pariu. Ela que saiu cantando na avenida, você imagina o tempo todo. Olha, quando eu desci do carro, o pé estava muito pelão. Naquela época não tinha cronometragem, né? Tinha não. Era 2 horas, 3 horas. 3 horas e meia que isso ficava. Olha, quando eu desci do carro, putz. Eu sei, enquanto eu viver,
fica aqui. Eu sei que quando eu morrer, elas jogam isso tudo fora. Eu gosto de escutar minha antiguidade. Aqui é a Clara. Menino Deus, essa música é muito Mauro Duarte, muito bonita. Samba da Volta, Toquinho e Vinícius, isso mesmo. Sindoreri, de Candeia, Conto de Areia, esse, muito bonito. A música marcou muito na minha vida, muito mesmo, sabe? Não assim dizer por sentimento, coisa não, marcou por amor. Não sei por que eu adoro essa música, menina. Não, mas eu não posso cantar, minha filha. Eu não estou cantando assim. E nos shows? Bom, no show eu canto. Mas não sou eu que estou cantando. Sou eu. Água no mar, é maresia, mareia, mareia. Contou que toda tristeza que vem da Bahia nasceu de um olho moreno molhado do mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia meio pra gente dançar. Um dia a morena feitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de Maralina eram gotas de luar. Eu vi. Minha mãe Iemanjá estava na praia e vi a imagem de Iemanjá cantando aquele canto. E eu naquilo vendo, depois quando ela foi sumindo, que eu despertei do sono, ainda vi aquelas sombras. Na estrada do Sapê, aos domingos ou em dias de festa. Paulo da Portela, apreciador de suas iguarias, sempre lhe pedia que preparasse galinha ao molho pardo, seu prato predileto. E seu Paulo gostou. E comeu, gostou, e aonde está escrito no livro. Tá bom. Porque isso passou-se na minha casa. Na minha casa. Então eu falei o que foi verdade. Na minha casa. Maravilhoso, queria agradecer profundamente a Carolina Rocha desse aulão, né? Eu acho que